Claro que ele precisa ser melhor desenvolvido, melhor defendido, mas essa seria a ideia. E aí, eu estou falando isso nesse formato. Se não funcionar para vocês, vocês, por favor, sinalizem. Pode me interromper a qualquer momento para fazer qualquer observação, tá? Eu só estou usando a defesa da minha ideia para vocês depois aplicarem na de vocês. Inclusive, em todas as áreas cabe a gente fazer a defesa baseada em pontos que eu estou colocando aqui, porque a gente tem um histórico cultural do município que favorece a gente trabalhar várias áreas, desde a música, desde o artesanato, desde a cultura popular tradicional, em relação a apresentações, qualquer outras coisas, desde o teatro, para que a gente possa pensar nesse formato. Douglas? Sobre os objetivos do projeto. Nesse campo, você deve propor objetivos para o seu projeto, ou seja, deve informar o que você pretende alcançar com a realização do projeto, e é importante que você seja breve e proponha entre 3 e 5 objetivos. Quem já escreveu projetos para editais anteriormente, já viu que a gente colocava objetivos e objetivos diretos, né? Tem os objetivos principais e os diretos. Pode você levantar a mão, amigo? Não. Em relação a isso, né? Os objetivos. Então, vocês podem pegar um formato parecido e colocar objetivos, que é o objetivo principal, realizar um festival de cinema no município de Monte Santo, e os objetivos indiretos, ou a sequência dos objetivos. Exatamente, são específicos. Essa palavra era essa, né? Obrigado. E aí, os objetivos específicos, que é movimentar a cultura local, fomentar o audiovisual, dar visibilidade às produções do território, levar o audiovisual ou a prática de assistir cinema em tela grande para as comunidades ou pessoas ou grupos que não têm acesso ao cinema, difundir o cinema nacional, fortalecer o município de Monte Santo em relação ao cinema, essas coisas todas, tudo vocês podem colocar como objetivos. E aí vocês podem colocar isso, eles pedem geralmente de forma concisa, de forma mais resumida, mas é porque a gente precisa ser assertivo nesses objetivos, para que a gente não faça sabe, às vezes porque a gente quer fazer uma defesa, a gente tem muita ideia, a gente vai, faz um texto assim, mas quanto mais objetivo, mais direto, melhor para quem está avaliando esse projeto saber. Por favor. É importante o pessoal entender que na parte do objetivo ali, você tem que estar amarrando com a parte de cima, né? Se você colocou que o objetivo é um festival de cinema e tal, o objetivo específico ali tem que estar ligado a esse contexto lá de cima. Não colocar algo que não tem nada a ver com o que você já colocou. Ou seja, conectar os objetivos específicos como geral. Exatamente, é isso. A gente quer para que a gente para que a gente tenha coesão no nosso projeto. O projeto ele é avaliado como um todo. Tem os pontos específicos, mas ele é avaliado como um todo. E a defesa do projeto como um todo ela é muito importante para a avaliação. E a gente sabe que a gente sabe o que a gente produz, né? Então, muitas vezes a gente só tem dificuldade mesmo de botar no papel. A gente sabe que o que a gente faz beneficia X público, de tais e tais formas, mas às vezes colocar no papel muitas vezes é dificuldade. Pode passar, Dorito. As metas. Nesse passo é necessário detalhar os objetivos em pequenas ações e ou resultados que sejam quantificáveis. Por exemplo, a realização de 2 oficinas de artes circenses, confecções de 80 figurinos, 120 pessoas idosas beneficiadas. Em relação a essas metas, é sempre interessante porque a gente lá mais no final e na avaliação, tem alguns critérios de avaliação, que essas metas vai ser avaliada mais diretamente, principalmente em relação ao público que é atingido. Aqui não está, esse metas ele não é específico do público atingido, mas se a gente coloca que esse público atingido vai ser público X, pessoal, a gente vai pedir silêncio, porque senão qualquer coisinha que passe ali despercebida, a gente já perde a concentração. Quem está concentrado, que estiver ouvindo conversas, vai perder ali a concentração da explicação. E quem está para fazer o projeto, essa oficina é direcionada diretamente a quem vai escrever o projeto, então qualquer detalhe ali é importante, né? Então eu peço que façam silêncio, por favor, para que a gente possa ter uma formação mais aproveitosa
né? E depois passa, depois fica em dúvida, depois vai perguntar no grupo que não entendeu isso, não entendeu aquilo. E a gente, às vezes, ao invés de estar explicando uma outra coisa, está perdendo tempo voltando ao que o professor aqui já explicou. Entendeu? Então eu peço por gentileza que mantenham a concentração aqui, que é para tá tudo certo. Aí então um exemplo de oficinas assistências. Eu vou colocar também na minha ideia do meu festival de cinema, mas e as informações que estão aqui, as informações que estão no edital, para facilitar até para o entendimento, quando vocês verem o edital, quando forem ler, e aí vocês pensarem, porque a gente usar o mesmo exemplo, embora a gente tenha outras formas de trazer essa oficina, inclusive a gente prefere fazer diretamente no edital, que é um material que vocês vão ter acesso, então vai ficar mais facilitado. É isso, digamos que eu vou fazer uma oficina, um festival de cinema ali no lugar da oficina de arte circense, mas poderia ser também. Então essa oficina que vai acontecer no final de semana, durante 3 dias, ela vai ter estruturas físicas, pelo menos assim, em 3 locais, uma na sede, mais em 2 comunidades, as maiores comunidades dos povoados do município, para que possa atender, ainda mais que aqui a população do município é bem pulverizada nos povoados, né? Para atender o maior número de pessoas, e vai, em vez de confecção de figurinos, vai estar trabalhando diretamente nesse festival, e lá mais para frente a gente pode estrechar isso em relação à equipe, sei lá, 20 pessoas, 10 na sede, 5 em cada um dos outros. E pessoas idosas beneficiadas. Eu posso fazer tanto pessoas idosas como também crianças. Daqui a pouco tem uma sessão especial desse festival que vai ser para o público infantil, público escolar, então a gente também pode colocar isso nesse sentido. Ou também pode ser também pessoas idosas beneficiadas. Daqui a pouco você faz uma sessão especial na associação de idosos. Não sei se o município tem, mas alguns municípios têm, então junta. Faz a sessão especial, convida os idosos da comunidade para assistir filmes tematicamente que tem a ver também em relação a esse público. Então a gente pode fazer dentro do nosso trabalho, por mais que a gente tenha um trabalho específico, uma música, a gente pode direcionar algumas dessas atividades, ou até dentro da atividade principal, uma parte que pode ser direcionada e beneficiar um público específico. Isso vai ajudar para que vocês pontuem quando a gente chegar na tabela de pontuação, embora ela não está aí hoje, mas a gente passou outra vez, mas vocês vão ver lá, questões de pontuação de públicos atingidos. Então tem públicos específicos que, se vocês conseguirem alcançar com o projeto de vocês terão pontuação extra. Isso ajuda bastante. Pode passar aí. O perfil do público será atingido pelo projeto. Preencha aqui as informações sobre as pessoas que serão beneficiadas ou participarão do seu projeto. Perguntas orientadoras. Quem vai ser o público do seu projeto? Essas pessoas são crianças, adultas ou idosas? Elas fazem parte de alguma comunidade? Quais são as habilidades delas? Elas moram em que local, bairro ou região? No caso de públicos digitais, qual o perfil das pessoas que acessam o seu projeto, a que esse projeto se direciona? Eu vou partir do final aí, em relação a públicos digitais. Daqui a pouco o seu projeto é de fazer uma live, uma apresentação online, alguma coisa assim do tipo, que pode também, atividade cultural, ela pode ser. Então, naturalmente, ele já vai ser direcionado ao público que acompanha vídeos ou lives online e tudo mais, mas você precisa dizer diretamente a quem o seu produto também se direciona. Além daquele público virtual, quem é aquele público virtual que vai acessar aquele recurso? Digamos que se for alguma peça cultural que vai ficar disponível no YouTube. No YouTube mesmo tem uns pontos lá que a gente disse, público infantil ou público não infantil, que vai todas as faixas etárias. Então a gente precisa, daqui a pouco, uma apresentação infantil ou alguma música infantil que vai ficar disponível, um vídeo ou alguma coisa do tipo. Então a gente precisa colocar e dizer se ele atinge, mesmo online, que público é que ele atinge. E ali, voltando em relação a quem vai ser o público do projeto, é interessante pensar também no público que vai trabalhar diretamente no projeto. Se o projeto é coletivo, geralmente ele tem um público, e o público atingido, ele também já conta. Digamos que você tem uma atividade cultural, vamos usar o exemplo da colega
de uma comunidade tradicional, então, naturalmente, tanto o público que vai acessar aquela atividade cultural como que vai participar, também já faz parte de um público que vale nota de ser colocado. Digamos, dentro da minha atividade cultural, vai ter 5, 10, 15 sei lá, pessoas da comunidade trabalhando diretamente. Tanto vai ser beneficiado pelo projeto, porque ela vai destinar uma parte dos recursos da realização como forma de pagamento mesmo desse serviço, como também vai ser o público atingido diretamente, tanto para acessar como na execução do projeto. Aí dizer se são crianças, se são adultas, se são idosas. É sempre bom colocar em relação se são crianças ou se são idosas, porque, deixa eu falar ali um pouco de escanteio, porque geralmente são esses públicos que às vezes têm mais dificuldade de acessar alguma atividade cultural, porque o adulto ele tem mais autonomia, então eu posso me deslocar e ver uma atividade cultural X em algum lugar. Já a criança depende às vezes de um adulto e o idoso também a depender da sua situação diversas, pode também ter um pouco de dificuldade de acessar aquela atividade. Se eles fazem parte de alguma comunidade, então comunidades tradicionais e comunidades tradicionais, elas têm também uma questão especial, tanto das sociedades remanescentes de Quilombo, como também de Fundo e Fecho de Passo, não sei se esse município tem, comunidades tradicionais também, né? Então eles já ribeirinhos e outras coisas mais, então já fazem parte, mas uma comunidade rural também já entra nesse processo de que comunidades especiais que elas estão sendo atingidas ou alcançadas com esse projeto. Então, a comunidade, ainda que não seja uma comunidade tradicional, mas seja uma comunidade rural, também conta uma comunidade periférica, do bairro afastados, então, tudo isso a gente deve contar. Eu fui pesquisar sobre IDH e o do município é um só, então ele não difere por regiões. Então, aquela parte que a gente estava em dúvida, o município de Monte Santo, o IDH dele é o município inteiro, que está lá no IBGE. Então a gente acaba não conseguindo fazer essa divisão, né, para atingir, para fazer essa qualificação em relação ao IDH. Elas moram em que local, bairro, região, como estamos falando. No caso do público digital, então isso, em relação ao perfil do público, é sempre bom vocês colocarem de forma clara qual o público, porque tudo isso vai ser avaliado no critério e avaliação mesmo do projeto de vocês. Então, para que a gente não possa defender da melhor forma possível. Pode passar, Luiz. Sua ação cultural é voltada prioritariamente para algum desses perfis de público: pessoas vítimas de violências, pessoas em situação de pobreza, pessoas em situação de rua, pessoas em situação, que são os moradores de rua, né? Pessoas em situação de restrição de privação de liberdade, população carcerária, pessoas com deficiências, pessoas em sofrimento físico ou psíquico, mulheres, LGBTQI, QIAPN+, povos e comunidades tradicionais, negros ou negras, ciganos, indígenas. E se ela não é voltada para nenhum desses públicos especificamente, e aberta para todos, indicar qual. Se ela é de algum público específico que não é daquilo ali, a gente precisa dizer qual, precisa indicar qual. Então, é aberta para todos os públicos. Ou aberta ou direcionada, no caso, né? Não é isso que geralmente a gente faz, nem precisa nome das comunidades tradicionais, de ciência, mas já está aberta para outros. Então, já pedi, porque você perdeu. Foi. Não, se o público ele pode atender várias vezes. Pronto. Embora seja um pouco mais difícil a gente conseguir, mas por todas é melhor ainda, assim, sabe? Mas se atingir 2, 3, vocês marquem lá pela opção de marcar, então vocês colocam. Minha questão é assim, a gente vai fazer todas essas definições necessárias. Era para ter deixado assim. Não. Só vai seguindo E vai colocando. Vocês escrevem nessa parte aqui, a parte de texto do livro. Embora o formulário tenha os pontinhos de X. Não, então, e o enunciado também tem que copiar, também tem que questionar e descrever ou pode. Bom, vocês podem pegar esse arquivo. Não, o enunciado é isso. Ele vai pedir, esse texto aqui, ele é para orientar. O de cima é qual sua ação cultural é voltada prioritariamente para algum desses perfis, dos perfis. E aí, de que público?
vocês coloquem o perfil e coloquem de que forma ele atinge aquele público. Então, vamos lá. Se eu, Mas tem que mencionar, fazer enunciado da pergunta? sim. Por exemplo, Sim. digamos que eu queira adicionar pessoas que vão já ter material. Sim. Posso perguntar isso? Você pode colocar isso aí. Vocês coloquem em forma de texto. Porque lá no formulário Sim. tem também o X. Essa aí vocês estão colocando, não tem um X específico, né? Não, Tem uns que tem. tem os que tem. Tem os que tem. Mas se não for, mas esse aí é o campo da gente escrever mesmo o projeto. A gente está escrevendo ele, a gente não está. Eu eliminei, eu só coloquei o que encaixa só. Pronto, você pode fazer isso. Porque na defesa você vai acabar precisando também fazer. Quando você descreve, ele vai ser justificado. Na descrição do projeto, você coloca lá população carcerária, embora eu não sei qual é a realidade do município em relação à população carcerária. Mas se for um projeto de cinema, eu vou usar o meu exemplo, eu estava esquecendo de usar o projeto de cinema. Se ele vai ter uma sessão específica para o público carcerário, então ele vai atender o público carcerário. Se eu fazer uma sessão, ou digamos que a ornamentação da festa vai ser confeccionada, o público carcerário que vai confeccionar essa ornamentação. Então vai ser também um público que vai ser atingido pelo meu projeto, vai ser beneficiado. E nesse caso é diretamente em relação a isso, se for o caso. Mais alguma dúvida em relação a esse ponto? Sim, vocês não precisam preencher também todos, assim como o outro, não precisam preencher todos esses quesitos. Mas o máximo que vocês conseguirem colocar, fazer, é interessante vocês pontuarem. E vocês podem escrever essa parte mesmo, tanto que o edital, você pode pegar o mesmo arquivo e escrever no computador, ou você pode baixar esse arquivo, se quiser apagar, isso aí escrever também à mão, pode ser feito também. Eu não sei, está em PDF, né, na publicação? Acho que era publicado em PDF. Então vocês podem pegar esse arquivo ou copiar com o arquivo Word, ou pegar o arquivo Word, mas seria um pouco mais complicado. Tem um site chamado I Love PDF, que ele transforma qualquer arquivo PDF em Word, e aí facilita para a gente escrever ele no computador. Se não, vocês podem também pegar esses mesmos pontos e escrever também à mão. Isso vai dar de escolha de cada um mesmo. Beleza? A ficha de inscrição eu já disponibilizei em Word, já em aberto. É isso, a Cacau está falando que a ficha de inscrição já está em Word lá, então facilita para vocês editarem o documento, já é editável. Vocês podem preencher na própria ficha, depois vocês baixam e enviam para fazer a inscrição diretamente. No caso, você quando vai colocar, mas você tem que ter cuidado também, né? Para não colocar em vídeo. Por exemplo, eu não vou colocar assim, quando eu colocar no projeto, eu tenho que saber especificar que você vai realmente direcionar. É isso, às vezes a gente porque esse prédio vai ser Às avaliado. vezes vai ter que passar e ficar com De qualquer forma, quem vai avaliar o projeto de vocês vai avaliar a defesa, a descrição de como vocês fazem e vai fazer o comparativo se vai estar atingindo aquele público mesmo. Então, se você enfeita muito e coloca mais do que geralmente, ele vai ser percebido, né? Isso com certeza, ele vai ser avaliado, analisado um a um do projeto. Então, essa a gente não precisa exatamente ser muito, sei lá, caxias assim, em relação a fazer o projeto bem enxuto. Vocês podem fazer a defesa de vocês, cada um tem sua característica de defesa, mas fazer da forma mais direta possível, mais precisa possível, para quem vai avaliar consiga entender qual que é o projeto, que produto você está querendo realizar e qual público que vai ser atendido. E quando você dizer qual público você vai ser atendido, daqui a pouco tem um público que vai ser atendido, que quem está avaliando o seu projeto não percebeu lá em cima. Ele pode até voltar, peraí, está dizendo que aqui vai atender, por exemplo, pessoas com deficiência, mas não estava muito claro. Eu voltei lá e vi que... Era isso que eu ia falar. Às vezes o seu projeto está atendendo um público ali, você mesmo não percebeu. Aí você não marca. Exatamente. Só que no decorrer do seu projeto, está dizendo que seu projeto vai beneficiar tal acessibilidade ali, ó. Entendeu? E Não, aí, ali já passou para outro, né? Ali já está em outra coisa.
Voltou. Daí tá volta vendo? no anterior. Nesse público aí. Aí, às vezes, seu projeto está beneficiando o outro. Ali você marcou um, por exemplo. Mas no decorrer do seu projeto, você está direcionando a outro público também, que está sendo beneficiado. Era isso que eu ia falar. E quem vai avaliar geralmente consegue identificar. Porque assim, nem sempre a gente tem muita. Por mais que eu vou repetir novamente, que a gente tem clareza do que a gente está fazendo, produzindo, e muitas vezes o olhar de fora em relação a muitas coisas, não só em relação a um projeto que a gente vai escrever. Às vezes quem está com o olhar de fora percebe nuances ou questões e características daquela ação que pode sim se encaixar em um desses perfis e às vezes a gente passa batido. E a gente já faz aquilo ali a vida toda, então a gente às vezes atinge algum desses públicos e está ainda sem perceber direito, alguma coisa assim. Mas a gente até a questão ficar inseguro, na dúvida coloque. Se você tem dúvida se aquele público, se aquela ação atinge aquele público ou não, coloque, porque ele vai ser avaliado e vai dizer, e quem vai julgar não vai entender de má fé, vai entender que você entendeu que aquele produto, aquele trabalho atinge aquele público. Se for uma coisa muito discrepante, que não tem nada a ver, ele vai desconsiderar. Mas pode ser que uma questão que você coloque chame a atenção de quem vai estar avaliando e falar, essa ação aqui, nesse ponto, atinge esse público. Então, se você que vai fazer o projeto está na dúvida, então coloque. É interessante. Pode continuar. Medidas de acessibilidade empregadas no projeto. Essa questão de medida de acessibilidade, vocês que fizeram a Paulo Gustavo, a gente tinha 10%, que é obrigatória direcionar a acessibilidade. Na Audi Blanc, a gente não tem essa obrigatoriedade, mas eles entram como critério de avaliação. Por mais que a gente não tenha essa obrigatoriedade de um valor específico, é interessante vocês reservarem dentro da atividade, dentro do recurso que está disponível para cada projeto, algumas etapas, algumas questões, na verdade, de acessibilidade dentro do projeto de vocês. Inclusive, serão avaliadas. Inclusive a contratação nesse sentido, assim, colocar uma pessoa com deficiência para participar diretamente do projeto, isso aí já é uma medida de acessibilidade. Já sim. Isso é muito interessante porque às vezes a gente só pensa em o público acessar o nosso trabalho, mas o público, por exemplo, pessoas com deficiências. Mas ter uma pessoa com deficiência, a gente além de inserir aquela pessoa na atividade cultural e todos os benefícios, inclusive a depender do tipo de deficiência, até de um autoestima, a gente vai estar remunerando aquela pessoa. A pessoa vai estar trabalhando diretamente naquela atividade cultural e se ela já for dentro da atividade cultural, vai fortalecer aquela ação, aquela pessoa, aquela atividade, ou às vezes até trazer alguém que não se percebeu um trabalhador da cultura. Porque assim, gente, a gente entende muito os agentes culturais e os artistas e tudo mais que trabalham na cultura como apenas aquela pessoa que executa aquele trabalho, aquela pessoa que teve a ideia. Mas trabalhadores da cultura todo mundo que trabalha diretamente com cultura é agente cultural. Por mais que não seja exatamente a pessoa que está com o pincel na mão pintando aquilo ali, sabe? Então, se a gente tem, por exemplo, vou usar da pintura que eu já usei aqui no cavalete. Se tem o cavalete, a pessoa que confecciona o cavalete, que vai ser base para o pintor colocar a tela dele e pintar a tela, também é trabalhador da cultura. Se o produto dele é direcionado para a cultura, ele é trabalhador da cultura. Por mais que ele faça também atividade de artesanato, se for no caso essa atividade da pessoa, também já vai estar dentro da área dele também como trabalhador da cultura. Mas assim, uma festa, um evento, quem está na produção, quem está toda a equipe são trabalhadores da cultura. O produtor, que está trabalhando na produção, que às vezes não executa aquela atividade, mas está fazendo toda aquela movimentação para aquela atividade cultural acontecer, são trabalhadores da cultura. E eles podem propor também esse projeto, por mais que não seja ele a realizar. Eu tenho a ideia de um projeto, por exemplo, da apresentação artística musical, mas quem vai apresentar, por exemplo, vai ser um colega da música. Eu posso propor, eu posso fazer defesa desde que eu tenha dentro das minhas atividades, meu conhecimento de produzir eventos. Então, eu preciso também defender, dizer por que é que eu estou propondo aquilo ali. Se eu sou um produtor de eventos, sou um trabalhador da cultura, e eu vou propor um evento, eu vou fazer a defesa de por que eu sou capaz de realizar esse evento. Desculpa, Dona.
Johnny não, né? Nessa questão de ser o fazedor de cultura, inclusive neste edital, que foi destinado vagas para técnico de som e iluminação, teve gente que veio me falar que a gente não deveria disponibilizar porque não é um fazedor de cultura. Sendo que para um espetáculo acontecer, precisa do trabalho desse profissional. Você montar uma estrutura de iluminação, o técnico lá está fazendo toda aquela arte ali, o técnico de som está alinhando o som para ter uma apresentação cultural, ele é um fazedor de cultura. Ele está dando suporte para aquele espetáculo acontecer. E a pessoa veio me falar que não era para ter destinado recurso para isso. É isso, né? Esse entendimento é errado. Porque porque a cultura é uma das atividades econômicas, agora eu não esqueci qual que é, não sei se é a segunda ou a terceira, que mais emprega no país. Quando a gente fala que a atividade econômica que emprega, que gera renda, a gente não está falando só do cantor, do artista, daquela pessoa que está o nome lá assinado naquela atividade cultural. Então, todas as pessoas que estão em volta para realizar aquele evento, aquela atividade cultural, são trabalhadores da cultura e são essas pessoas e esses recursos que circulam por todo esse público e esse trabalhador da cultura que dá esse know-how da cultura ser das grandes atividades econômicas do país. E é isso, por isso que a gente precisa mesmo de projetos que contemplem esse público. Então, se a gente tirar muitos desses, a gente não faz o trabalho. Então, faz aquele trabalho meio capenga, que parece que não é profissional, um negócio meio... né? Então, os trabalhadores da cultura, mesmo quem não está na frente do palco ali, apresentando todo mundo, são trabalhadores da cultura, merecem reconhecimento, merecem também ter esses recursos pensados em projetos direcionamentos como esse que o Cabral falou. Sim, sobre as medidas de acessibilidade empregadas no projeto. Marque quais medidas de acessibilidade serão implementadas ou estarão disponíveis para a participação de pessoas com deficiências, tais como intérprete de Libras, audiodescrição, entre outras atividades de acessibilidade, medidas de acessibilidade de pessoas com deficiências, idosos e mobilidade reduzida. Vou usar o meu exemplo, voltar aqui para o meu festival de cinema, que já estava até esquecendo dele. Eu tenho um festival de cinema e eu vou, dentro do meu festival, vai ter as medidas de acessibilidade. Primeiro, em relação à acessibilidade ao acesso de pessoas com mobilidade reduzida, o cadeirante vai ter rampa, vai ser sinalização no piso, ou eu posso, se eu tiver recurso suficiente, preparar um espaço onde vai ter aquele evento, ou eu posso escolher um lugar, alocar um evento, um espaço que já se encaixa em algum desses perfis para que eu possa só complementar mais. Pessoas em intérpretes de Libras. No festival de cinema, além dos filmes que podem ter intérprete, pode ter pessoas fazendo intérprete de Libras dentro da estrutura do filme, pode ser também público. Na apresentação que eu estou aqui, poderia ter alguém fazendo intérprete de Libras, poderia ter uma pessoa também na porta do evento para atender o público que vem, para você dizer para aquela pessoa, por exemplo, onde é que ela vai ficar, qual é a programação, dizer a programação que está ali, às vezes, que a pessoa não consegue alcançar e entender o que são de algumas limitações. Também para ter audiodescrição, geralmente a gente tem muito nas peças audiovisuais, né, a audiodescrição, mas também ele pode ser colocado entre outras medidas de acessibilidade. Nas lives, até na online que a gente estava fazendo, até surgiu umas questões de acessibilidade que a gente estava pensando, mas assim, se você não tem recurso suficiente para colocar algumas dessas acessibilidades, pense em que local você vai realizar seu projeto. Se você pode, em vez de implementar financeiramente essas medidas, que você possa favorecer, facilitar para que o seu projeto tenha essas medidas sem onerar o seu projeto. Porque a gente sabe, depois que a gente rateia para todos os projetos, o recurso nem sempre é o suficiente para a gente fazer tudo o que a gente pensa no nosso projeto. Mas, de preferência, coloque, não deixe sem nenhuma medida de acessibilidade do projeto de vocês. Então, sempre coloque de alguma forma, por mais que seja mais que a gente pensa que não possa ter, mas coloque alguma medida de acessibilidade. Aí é um trabalho, às vezes, depende da atividade cultural, de imaginação de colocar. Pode falar. Nessa questão aí, o pessoal tem dúvida
por comparar com a Lei Paulo Gustavo, que tinha a questão do valor, que teria que ser destinado 10%, muitas pessoas perguntam como que vai fazer. Por exemplo, o local onde você vai executar o seu projeto, se ele já tem rampa, se ele já tem uma iluminação adequada, se ele já tem corrimão, qualquer tipo de acessibilidade, você pode estar descrevendo no seu projeto e o local já contém a acessibilidade. Você não precisa necessariamente escolher um local onde não tem para você fazer. Se no local não tiver, beleza, você vai colocar, vai fazer uma rampa, vai adaptar o espaço. Mas se você já faz o projeto dentro de um espaço com essa acessibilidade, já conta. Você só precisa descrever qual é o tipo de acessibilidade que já tem nesse espaço. Na questão da audiodescrição, não sei se o pessoal que está aqui entendeu o que é uma audiodescrição. Alguém sabe? Não. Audiodescrição, por exemplo, quem vai fazer a oficina aqui? Pretende fazer a oficina. Pronto. O projeto de oficina. A audiodescrição, estou dando um exemplo de projeto de oficina, mas a audiodescrição é você se apresentar lá, igual ele está ali, está fazendo a oficina aqui, de elaboração do projeto, e no início ele fazer uma descrição dele. E áudio, ele falar, meu nome é fulano de tal, tenho 1,80 m de altura, estou vestindo uma camisa azul, estou usando um óculos, meu cabelo é preto, uso barba, entendeu? Ao meu fundo tem uma mesa com cadeiras, tem um desenho de uma mulher, estou segurando o microfone, uso um relógio no braço esquerdo. Isso é uma audiodescrição. Isso já é uma acessibilidade para quem, a pessoa que é deficiente visual, mas ele tem audição, ele está ouvindo o que você está falando, ele está lhe identificando. Até mesmo entendeu? material, por universidade, audiodescrição, né? Não é áudio, né? Não, audiodescrição. O Instituto Rio Branco tem outra ferramenta. Porque é um tipo de acessibilidade que a gente não conhece, não costuma saber o que é, mas que você pode implantar no seu projeto. Então, é algo que vai estar dando acesso àquelas pessoas que têm deficiência visual de imaginar como que é você. Entendeu? E que não necessariamente vai onerar o seu projeto. Você pode fazer algumas atividades com algumas dessas de audiodescrição, por exemplo, de acessibilidade, e que não vá, o recurso do seu projeto vai continuar sendo direcionado a outros pontos específicos. Mas você tem essa preocupação. Se dentro da apresentação geral tiver a parte do narrador que vai escrever assim, se encaixa isso. Só se for uma coisa descritiva, assim. Se for descritiva, porque às vezes a questão da narração ela faz parte. Servir você. Sim. Mas a descrição da cena para o público geral ela tem um formato da narrativa da apresentação. Porque a audiodescrição ela foge um pouco da narrativa. Ela então, quando fala narrativa, ela não conta a história em si. Ela só diz o contexto que aquela história, o contexto físico-visual que aquela história está acontecendo, no caso da audiodescrição. Porque quem está acompanhando, você que fosse uma apresentação de teatro, quem está acompanhando já sabe, que não tem problema de deficiência visual, sabe que eu estou fazendo, como o próprio Cacau usou como exemplo, o que é que eu estou apresentando. E o narrador, às vezes, ele auxilia naquele entendimento daquela história, para amarrar, para quem está acompanhando, mas já está tendo esse contato. Já a audiodescrição, ele foge um pouco mais desse ponto, ele vai um pouco além. Mas pode ser colocado. Inclusive, caso vocês fiquem preocupados, assim, eu já vi uma peça que é bem interessante, às vezes a cena congela para uma audiodescrição. Você congela a cena e aí faz uma audiodescrição daquela cena, depois daquela audiodescrição continua, porque como a questão auditiva, a gente quem tem problema de deficiência visual precisa ouvir para poder entender todo aquele processo, dá uma pausa para não dar conflito, tipo estátua, congela e depois continua a cena normalmente. Então dá para colocar em várias dessas outras atividades, culturais, principalmente em relação a apresentações culturais, algumas dessas etapas de acessibilidade. E uma coisa que não está nesse edital, mas estava, por exemplo, na Paulo Gustavo, como acessibilidade da linguagem simples. Porque se a gente faz uma atividade com linguagem acadêmica ou aquela, sabe, muito... Então isso já dificulta um pouco
questão de todas as pessoas acessarem aquela informação. Então, a linguagem simples, ela também embora não está escrito nesse edital especificamente, mas é só um complemento. Vocês coloquem mais atividades que vocês têm de acessibilidade dentro do trabalho de vocês. Mas a linguagem simples é importante para que a gente possa ter um entendimento geral. A questão da audiodescrição na parte do teatro é mais complicada. Por quê? Porque o teatro já é uma história corrida. E se ficar parando para ficar fazendo a audiodescrição, aí meio que vai perdendo o fio da meada e vai atrasando o desenrolar da história. Então, a audiodescrição, como o próprio Cacau falou, acho que fica mais viável, por exemplo, para uma oficina. Então, uma oficina, quando a pessoa vai apresentar, fazer uma espécie de aula, uma atividade para fazer, aí se apresenta e utiliza a apresentação. Na questão do teatro é mais complicado, eu acho, por exemplo, isso que eu falo em relação à contratação. Porque nessa parte, eu previno, isso não serve só para o teatro, mas, por exemplo, para a música. Se você já contrata um profissional com deficiência, que seja como técnico de iluminação, ou que seja como roteirista, como próprio diretor, como que seja um dos músicos, ou tecladista, enfim, ou a própria pessoa que vai fazer um dos produtos do artesanato. Isso aí já é uma medida de acessibilidade. Então, eu acho que assim, é preciso analisar todas essas medidas de acessibilidade e ver qual é que fica mais viável para a área que a gente vai se inscrever. Porque nem todos, porque tem medidas aí que podem servir para alguns projetos e já para outros não. Então é preciso analisar exatamente qual medida de acessibilidade vai encaixar no nosso projeto. É assim, você não precisa gabaritar, fechar todos aqueles projetos, contemplar todos eles, não. Mas é interessante ter alguns, pelo menos. E em relação ao teatro, é um desafio para colocar, mas eu acho que pode ser um bom desafio, viu? De adaptar a narrativa, principalmente se você for direcionar algum público específico. Se for um público geral, aí sim, mas daqui a pouco pense, de repente você, não sei qual a história em relação ao número do município, se tem X número de pessoas com deficiência, se você coloca que vai ter algo de inscrição, aquele público vai acessar, sabe que direcionamento. Mas é um desafio, é interessante pensar. Eu acho que um negócio interessante, que a gente vai falando, já que você está falando do teatro, eu acho que seria até mais viável, palpável do que a própria audiodescrição, seria, por exemplo, o teatro mudo. O teatro mudo que ele é acessível para pessoas surdas. Mas aí a gente já está numa questão de gênero, a gente já parte para o gênero daquela atividade cultural que atinge, porque como o teatro tem um gênero, o cinema tem essa questão de gênero. Mas é isso, mas é um desafio, é sempre um desafio, principalmente em relação ao teatro, é um desafio narrativo, né? Em relação das artes cênicas. Na verdade, você começa a colocar, né, de um ano para o outro, você vai desenvolver um projeto de oportunidade. Você vai começando a ter uma visão. Eu vou incluir já do tal público, né? Eu posso melhorar, esse público já vai estar chegando no aviso outro, sabe? Já vai ter unidade sul em São Paulo. Então a gente sabe que eles se comunicam, né? É só uma questão de teoria, talvez, né? É isso. Vamos dar continuidade. Mais alguma questão em relação à acessibilidade, gente? Algum de vocês? Então, vamos seguindo. Medida, por favor. Acessibilidade arquitetônica, que é em relação aos espaços físicos, né? Então, rodas acessíveis como espaço de manobra para cadeira de rodas, piso tátil, rampas, elevadores adequados para pessoas com deficiências, corrimão e guarda-corpo, banheiros femininos e masculinos adaptados para pessoas com deficiência, vaga de estacionamento para pessoas com deficiência, assento para pessoas obesas, iluminação adequada, entre outras. Se tiver outras, vocês, por favor, pontuem, pode escrever quais são outras medidas. Mas geralmente, assim, em relação à arquitetônica, a questão física do local, essas são as principais medidas de acessibilidade que a gente encontra, que a gente precisa. Como eu disse novamente, não precisa fechar todos esses espaços, por favor. Alguma outra coisa extra que não está prevista que pode colocar assim, que você entenda que ela facilita de alguma forma o acesso de alguma pessoa que possa ter dificuldade. Não precisa exatamente ser uma pessoa com deficiência, mas se bem que geralmente é o público de pessoas com deficiência que tem dificuldade de acessar
alguns espaços. Mas aí sempre coloque de como você usa aquele espaço, aquela atividade facilita para as pessoas acessarem aquele espaço. Então vocês coloquem, essa é a parte do X que eu estava falando, coloquem quais tem. Se vocês, como eu falei anteriormente, daqui a pouco eu vou usar o exemplo de novo. Vou fazer um festival de cinema, vou usar o teatro, vou usar o plano aqui. Aqui a gente tem acesso à cadeira, então se eu vou usar um espaço para exibir os filmes que não tenha, entre um que não tem e outro que tenha para pessoas cadeirantes, então eu vou escolher o espaço que tem. Então, ou então construa, você vai achar, não, mas o outro é mais interessante pela acústica, por isso, por aquilo outro. Então eu vou precisar providenciar alguma coisa. Então é uma negociação, a gente precisa entender exatamente o que a gente quer. Mas isso, se você pretende de fato atender o público cadeirante, porque você pode ter outras formas também embora você esteja falando isso como se fosse excluir, mas não é interessante que você atenda o máximo possível. Na entrada desse colégio já tem a rampa e o corrimão. Muitos projetos de prédios mais novos já tem muitas questões já pensaram nisso. Agora, se fosse um projeto executado aqui e tivesse alguém que fizesse parte daquela mesa e fosse um cadeirante, já tem que adaptar, porque aqui só tem escada, tá vendo? Já para apresentação, para a pessoa compor uma mesa ali, se for um cadeirante, já tem que adaptar um espaço aqui para ele subir uma cadeira para lá. E constrange, né? Se a gente não conseguiu, pelo menos pegar, por mais que a gente tenha pessoa, boa vontade, vou pegar ela, constrange a pessoa. Então, tem que ser algo que não tenha sido. Então, é interessante se pensar, principalmente se a sua atividade cultural vai ser um espaço físico, pensar em algumas questões de acessibilidade. Que recebam o produto, né? Quando a gente tem acesso a essas, se você estimular, você tem que ter uma pessoa conectada. Sim, né? Exatamente. Porque você vem conhecer o espaço, principalmente não serve sempre de ir acompanhando, né? Ou a pessoa com a visibilidade reduzida, né? Sim. Mas assim, normalmente você tem que ter um mecanismo, porque existem umas coisas que consegue, você não pode. Né? Que tem aquele jeito de conduzir o cérebro, tem tudo isso, né? Isso daí está tudo contemplado no projeto, eu dei uma olhadinha lá, dá para incluir, né, essa habilitação. Dá sim. Inclusive, nessa parte também entra como uma pessoa contratada para realizar um serviço. Né? Então, além de você atender o público, que é o seu público que vai acessar o seu produto, a sua atividade cultural, você vai ter na equipe também uma pessoa que também acaba atingindo essa questão de acessibilidade, né? Que é a pessoa que está lá e vai se beneficiar diretamente. Ela vai ser uma pessoa, por exemplo, uma intérprete de Libras. Então, dentro da minha equipe. O nome do profissional, equipe, né? Ele bota a equipe intérprete de Libras. Ele pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo, intérprete de Libras pode ser uma pessoa. Então, dentro da minha equipe, que tem 8 pessoas trabalhando diretamente no projeto, uma delas é a intérprete de Libras, que ela vai ficar responsável para receber o público na portaria do meu evento. Ele não é ele é uma pessoa comum que vai estar ali para receber o público para orientar. Poderia ser uma pessoa comum que está ali para orientar e que é intérprete de Libras, poderia ser uma pessoa comum também, poderia ser 2 profissionais. Um que vai dar para orientar o público geral e outro com o intérprete de Libras. O que não impede que essa pessoa que intérprete de Libras também seja a pessoa que orienta o público geral. Daqui a pouco você encontre alguém para fazer esse trajeto que também faça isso. Mas ela não pode ser totalmente surda. Não, geralmente. Tem que ter audição. Isso, geralmente o intérprete para a pessoa trabalhar com. O intérprete de Libras é uma pessoa com deficiência auditiva. Ele pode ser, mas como o colega falou, ele pode ser, mas geralmente não é. Boa parte que eu conheço, eles não são. Eu acho que ela quis falar em relação à pessoa que vai estar orientando a questão do espaço, não necessariamente ser interdito. Por exemplo, a pessoa que, por exemplo, vai estar visitando o local para ver como de acessibilidade, e aí acontece a apresentação. Essa pessoa vai ser uma espécie de
que o orientador vai estar lá na entrada, vai estar orientando, olha, o espetáculo, por exemplo, vai acontecer ali, posso te acompanhar, tem cadeirante, pronto, eu vou ajudar ele a subir aqui a rampa. Sim, Nesse sim. sentido, sem ser necessariamente um técnico de livro. É interessante pensar nisso, porque daqui a pouco a sua atividade cultural tem essa preocupação, mas a pessoa não consegue acessar, porque não tem informação de que existe aquela possibilidade. Boa, é interessante pensar nisso. Mas é isso, tem uma pessoa específica para fazer esse trabalho e uma pessoa que seja capacitada de fazer, ainda que seja dois trabalhos especificamente. Uma pessoa que tem cuidado, por exemplo, em trabalhar com idosos. Cuidador. É um cuidador para estar orientando, levando o idoso até o seu local de assento, ter aquele cuidado para que ele chegue lá em segurança, que ele retorne em segurança. E que tem gente na portaria trabalhando já para isso. Lá na frente, lá na frente, inclusive, tem onde assinalar a contratação dessas pessoas. A gente sempre é alguém da equipe que tem um perfil, né? A Tina e aquela. Sim, sim. Se a gente começa Eu acho que ela tem um pessoal em cima, aí pode ser um grupo para gravar, fazer tem que atrasar isso. Aí eu muita pessoa, aí pode ser uma casa mesmo, a pessoa para gravar mesmo, fazer uma gravação e as fotos. As fotos. Gravar tudo. Uma dúvida é especificamente sobre a acessibilidade, essa questão do registro, né? Pronto, é uma questão que a colega está falando não é necessariamente sobre acessibilidade, é sobre o registro. Sim, dentro da equipe, a dúvida é se dentro da equipe mesmo, que vai estar diretamente ligado ao projeto, se pode direcionar uma pessoa para fazer o registro audiovisual de fotos e de vídeos, ou se precisa contratar um profissional específico da área. Não precisa contratar um profissional específico da área. Se quiser, e se tiver demanda, e se tiver recurso para isso, e se achar interessante para esse projeto, pode-se contratar um profissional. Mas, se não, identifica alguém que tenha uma facilidade para fazer o vídeo, para fazer foto, para fazer postagens nas redes sociais, para fazer essa parte da parte da comunicação do projeto. Então, identifica alguém e essa pessoa vai ser identificada também no projeto, na descrição do projeto, nas pessoas que vão trabalhar lá, por mais que ela trabalhe em mais de uma das atividades, coloca também essa parte específica e que tenha também o recurso, vai ser remunerada também, por mais que seja às vezes um valor às vezes simbólico, mas que tenha daquela pessoa, a não ser que ela esteja doando o serviço, mas se ela estiver doando aquele serviço, a precisasse não ter ninguém ligado fazendo aquele trabalho gratuitamente. Embora não está previsto nesse edital, em relação a termos de doação de serviço, mas só para a questão da gente entender quem são as pessoas que vão estar diretamente ligadas à execução do trabalho, que vai estar naquela folha de pagamento que a gente vai ter uma lista, ou uma relação de quem vai estar trabalhando diretamente, para a gente entender por que aquele recurso que é X não está contemplando aquela pessoa. Então, mas é interessante assim, identifique alguém dentro do projeto também que possa fazer esse trabalho. Tranquilo, quanto a isso. Aí, digamos assim, se a pessoa não tem um currículo, imaginando, se você já está fazendo esse trabalho há algum tempo, você já conseguiu, ligou ali, né, regular o seu trabalho. Mas você sabe que a pessoa tem uma necessidade, né? A gente sabe que a pessoa tira tempo dela, mas nada impede de você, dentro das possibilidades, né, já conhecer as possibilidades, você falar, olha, eu estou te passando essa verba aqui para te ajudar. Né? Entendeu? Nesse sentido de contemplar o esforço da pessoa e tudo mais, porque aquilo não paga, mas é um tipo de reconhecimento. Né? Mas pode colocar, desculpa, se a pessoa não for uma profissional, mas ela já está com você há algum tempo, você pode colocar isso na linha do orçamento, você quer contemplar, você quer evoluir, você quer tornar uma coisa mais profissional. Né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa na prática não. Porém, para explicar, organizar, aí eu já estou nessa processo. Então, eu tenho que ligar para o local, vai interferir no meu projeto.
Não, gente, uma coisa, obrigado pela dúvida, que vai ajudar aqui. Assim, se por acaso, vou lá, eu trabalho com artesanato, vou dar o mesmo exemplo. Eu vou fazer um projeto da minha atividade de artesanato para concorrer ao edital. Isso não impede que uma colega que vai fazer um evento, que vai precisar de pessoas, que ela contrate uma pessoa que já tem o projeto aprovado, tem um projeto também para realizar. Então, eu posso realizar um projeto e posso ser contratado por uma colega também para realizar alguma dessas atividades. Eu só não posso realizar o trabalho dela, o projeto dela. Mas dentro do trabalho da colega e do colega e da colega, eu posso prestar serviço também, sabe? Isso não impede. Você pode ser uma colega que tem às vezes dificuldade em algum ponto dessas questões. Por exemplo, digamos que... dificuldade em se expressar. Por exemplo, o ato de explicar na teoria. Ela vai ter um pouco de dificuldade. E para organizar, assim, a pessoa de natural, sabe? E aí, eu já estou no projeto, porém, na prática, vai ser algo que eu não digo nada do pensamento dela. Mas, assim, para organizar o ensino dela, para ajudar em fotos, para ajudar lá, para explicar alguma coisa, se necessário, porque vai ter a teoria para você explicar alguma coisa, você tem que ir para a teoria. Então, ela vai ter essa dificuldade. Aí, eu queria saber se você coloca como orientadora, e se isso não vai interferir no meu projeto. Geralmente não interfere, mas de repente, se você se coloca muito à frente do projeto, ele pode ser entendido de que, nesse caso que você está colocando, eu entendo que a relação tem pessoas com dificuldade de expressar, de colocar, às vezes até externizar o conhecimento que ela tem, mas tem dificuldade de passar. É só ter um pouquinho de cuidado para que você não fique à frente do projeto dela e acabar realizando o projeto por ela e essa pessoa ser apenas uma prestadora de serviço. Aí a gente fica numa linha muito tênue em relação a isso. Você tem que festival, o que acontecer com o nosso só tem que representa o festival. Isso. Eu sou o mestre de cerimônia do festival. Vamos lá, do meu festival aqui. Mas daqui a pouco eu estou realizando toda a atividade também, porque eu tenho uma facilidade maior, toda a atividade de organização do evento. Mas eu tenho uma pessoa específica contratada para realizar esse evento. Então eu acabo entrando no espaço da pessoa que propôs aquele evento, que é o proponente. E então, só ter cuidado para a gente não pular essa linha, para não ser entendido que a gente está realizando o trabalho do colega. Mas sim, você pode prestar serviço, você pode ser uma facilitadora comunicacional, você pode ser uma facilitadora em relação à organização do evento, como produtor até da oficina dessa pessoa. Mas a realização dentro da oficina, por mais que ela tenha dificuldade, o interessante é trabalhar, nem que seja uma parceria, para que ela também vá exercitando essa questão. Trabalhar antes, ensaiar, e para que essa pessoa também vá exercitando essa parte. Eu sei que a dificuldade a gente tem da característica de cada aluno, exercitando essa parte de passar a informação. Porque daqui a pouco ela aprende, na próxima vez já está bem legal, daqui a pouco ela já consegue fazer essa etapa tranquilamente. Não estou dizendo que não possa, é só para a gente ter cuidado, para a gente não tomar o protagonismo do colega no trabalho dela, para que a gente não acabe atravessando um pouco essa parte dessa função. Mas sim, a gente pode propor um trabalho e também ser prestador de serviço no projeto do outro, mas é prestador de serviço. A gente pode prestar uma dessas etapas. Dá pausinha para o café aí. Uma pausa para lanche? Pronto, então a gente continua daqui a pouquinho. Eu vejo que ainda falta muito ali, mas a gente adianta logo e volta. Gente, vocês sugerem dúvidas, ainda que sejam questões anteriores, vocês aproveitam para ir tirando. Às vezes você lembra de uma conta, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vai ter um lanche aqui para vocês. Como tem pouca gente, eu acredito que vai ser rápido, né? E ainda falta muito, está na 8ª página ali, são 19, né? Então falta muita coisa ainda e o horário está um pouco já estendido. Então, pode ficar à vontade para se servir aqui, tá bom? Pessoal, vamos retomar, né? Todo mundo alimentado. Então, continuando aqui, a gente já esgotou um pouco essa pauta dessa especificamente sobre a acessibilidade da questão arquitetônica, né, que é dos espaços físicos. A gente vai passar para a próxima. Acessibilidade atitudinal. É interessante a gente pensar nas várias formas de acessibilidade. A gente, às vezes, fica preocupado muito em um ponto específico, mas a gente tem várias outras
formas de acessibilidade que a gente pode colocar no nosso projeto. Acessibilidade atitudinal, você pode colocar capacitação de equipes atuantes nos projetos culturais, a contratação de profissionais com deficiência ou profissionais especializados em acessibilidade cultural. Então você pode contratar, você vai estar contemplando, como eu falei, se você às vezes acessou um profissional especializado em acessibilidades culturais para a sua produção, ainda que essa pessoa não tenha uma deficiência, mas ela é especializada e ela vai exercer uma função específica, você vai também estar sendo incluído nessa acessibilidade atitudinal. E se você contratar aquela pessoa, uma pessoa com deficiência para a sua equipe, também, sabe? Às vezes uma pessoa tem uma deficiência, uma limitação, que não necessariamente ela vai ser uma questão na realização do seu projeto, um desafio maior que impossibilite, né? Então, é interessante. No caso da contratação dessa pessoa com deficiência, você tem que especificar lá na a deficiência dele? Sim, é interessante você colocar a deficiência. Isso. Você coloca a deficiência. Colocar José, com acessibilidade e tal. Sim, dificuldade da locomoção, ou uma pessoa que. E aí coloca a função aditiva e colocar a função. Você não precisa também fazer uma defesa de por que você está contratando aquela pessoa, sabe? Você coloca a função que essa pessoa vai desempenhar. E aí se coloca porque para que a gente entenda que você está contratando uma pessoa com deficiência. Isso aí pronto, isso é tranquilo, identifica e a função que a pessoa vai fazer. Não precisa justificar porque ele está contratando e está fazendo, mas você colocando já. Formação e sensibilização de agentes culturais, públicos e todos envolvidos na cadeia produtiva e cultural e outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas. Todo mundo aqui está familiarizado com a palavra capacitista, entende? Acho que senão eu vou falar de qualquer forma, pode ser que alguém não entenda. Eu acho que a palavra é tipo você diminuir a capacidade do deficiente. Exatamente, é que você diminua por alguma característica de deficiência que a pessoa tenha. Você não vai fazer isso porque você é deficiente, você não tem capacidade, você não aguenta, você não consegue. Isso. Tanto que. Tipo, ela entra na ponta da discriminação mesmo. Então, ele é um tipo de preconceito, a atitude capacitista é uma atitude preconceituosa com pessoas com deficiência. Então, dos mais variados tipos de deficiência, se a pessoa discrimina, persegue ou faz qualquer outra atitude negativa em relação à deficiência daquela pessoa, ela está sendo capacitista. E a medidas que visam a eliminação da atitude capacitista seria uma forma de você trabalhar a sua atividade cultural e que reforce a capacidade de pessoas com deficiência, ou que tenha mesmo a forma de que você se for uma atividade em que você tem a possibilidade de falar para as pessoas, que você frise, que reforce que o capacitismo é uma violência contra a pessoa com deficiência, que é crime e está tipificado também em lei, ou que você tem uma série de formas de você trabalhar em relação a eliminar ou diminuir eliminar, na verdade, a atitude capacitista no seu trabalho. Então você precisa ter cuidado contra isso, em relação a isso. Porque o capacitismo ele é geralmente o tipo de preconceito mesmo que, como uma colega ali falou, que ele é contra a capacidade, que ele diz contra a capacidade de uma pessoa com alguma questão de deficiência. Exatamente, porque às vezes a limitação em algum ponto, uma questão não é exatamente deixar aquela pessoa incapaz para realizar algumas tarefas, então as atividades. Às vezes a pessoa tem até alguma atividade até diretamente. E até reconhece que a pessoa tem capacidade de fazer, mas o ego dela é tão maior que Sim. faz a Sim. Porque às vezes alguma atividade ela limite um pouco a questão, só que as pessoas sempre encontram e tem jeito de fazer, forma de fazer e tempo de cada um também de fazer. Não é porque a pessoa não faz uma atividade no mesmo tempo que eu, da mesma forma que eu, que ela é incapaz de fazer. Ela tem um tempo, tem suas características da sua forma de fazer. E a forma de sensibilizar a sensibilização de agentes culturais com todos envolvidos na cadeia produtiva cultural. Uma palestra, um bate-papo, antes de você realizar seu evento,
você promover um debate, uma forma que a gente possa conversar sobre as questões capacitistas já ajuda. Você deve... No caso da pessoa com deficiência que vai ser contratada, ela precisa assinar a declaração? Sim, precisa. Ela precisa, que é autodeclaração. Precisa assinar autodeclaração. Não só quando é proponente, mas quando é contratado também. Não, em relação, não, proponente que é a autodeclaração. Aquela só autodeclaração que o proponente sim. Só proponente, mas a pessoa incluir alguém, contratar alguém, aquele alguém que é deficiente não precisa assinar. Não precisa assinar, mas precisa colocar lá na ficha e a pessoa precisa se identificar. Porque todos os contratados vai ter um nome e vai ter identificação, o CPF vai RG. Então, o que vai ser analisado é que aquela pessoa que contratou está agindo de boa fé. E se não estiver agindo de boa fé, fatalmente, futuramente ela vai ser descoberta. Na hora de prestar contas, de prestar contas, aí a pessoa pode ser, ainda que realize todo o trabalho, que utilize todo o recurso, mas agindo de má fé em algum ponto, ela pode ser judicializada e precisar devolver o recurso. Aí vai tirar de um outro lugar, já que foi colocado, né? Ou algum tipo de penalidade, que aí já é questão jurídica, eu não vou saber dizer para vocês. Mas, de qualquer forma, porque também isso aqui é um documento público, e falsificar documento público, ele é crime. Então, é toda uma questão de responsabilidade que é preciso ter. Esse aqui é um documento público, e é um projeto de lei, que está no diário oficial, então, isso é um documento oficial, é um documento público, então, qualquer questão de infração na lei, não é nem o município que vai julgar sobre isso, é uma questão judicial. Mas você falou que as pessoas com deficiência que não forem proponentes não precisam assinar a declaração. Sim. Mas em relação à cota para negros, por exemplo, um coletivo sem constituição jurídica, onde a maioria é composto por pessoas negras na sua ficha técnica. Cada um precisa assinar a declaração? A gente não tem essa obrigatoriedade no edital, de cada um precisar. Ele pede lá apenas um membro. Mas é interessante até pensar sobre isso. Eu vou até... porque assim, eu estou indo muito pelo que está ponto a ponto por edital. Se eu estiver me passando sobre isso, a gente vai corrigir depois. Mas eu teria que abrir o edital agora para ver um ponto específico. Mas geralmente é só o proponente e a descrição das pessoas na equipe não precisa necessariamente assinar esse grupo. Mas embora porque na questão que ele está falando, na questão de cota, é obrigado, porque tem que provar que aqueles que estão participando como cotas, eles provam que são negros, no caso. Aí, nesse caso, é obrigado eles assinarem. E não são todos, é a maioria. Entendeu? Quando é com o CNPJ, a maioria do corpo da execução. Quando é coletivo, é a maioria do coletivo ser pessoas negras, por exemplo, para cotas. Mas no caso de contratação mesmo, não é, porque no coletivo não é uma contratação. O coletivo em si são todos os proponentes, só que um é representante do coletivo. Não é uma contratação. Não é um projeto individual. Nesse caso que eu estou perguntando, é um projeto individual. Sim, entendi. Então, no edital não fala isso porque não há necessidade mesmo. Mas para grupos coletivos, sim. Para coletivos é porque, como se o coletivo, digamos assim, é um proponente só, mas só um pode assinar. Então, um é eleito pelo aquele coletivo a representar eles. Aí, quando você vai participar de cotas, aí o coletivo tem que provar que a maioria são negros. E aí, uma autodeclaração daquele para cada um que está descrito lá, como pessoa em relação a cotas raciais. Pode passar. Informe como essas medidas de acessibilidade serão implementadas ou disponibilizadas de acordo com o projeto proposto. Todas as medidas de acessibilidade a gente precisa dizer como a gente está, porque isso acaba sendo uma forma apenas de ratificar essa atividade, em que parte ela tem essas atividades de acessibilidade, essas condições de acessibilidade. Então, como a gente já está falando desde quando a gente começou a falar sobre acessibilidade, se vai ter rampa, se vai ser possível rampa, se vai ser contratado um profissional X para isso, para aquilo outro, se vai ter libras, se vai ter legendas. Então,
Então você diz como. O colega até perguntou ali em relação a um vídeo que vai ficar salvo. Vai ter uma live e depois esse vídeo fica salvo na internet. Digamos que ele tem a apresentação dele, a apresentação dele é de uma live. Naquele momento não seja possível ter uma pessoa interpretando Libras, ou se não, talvez eu possa propor isso. E nem também não tem como fazer legenda em tempo real. Não daria fazer. Mas ele pode depois, X dias depois daquela live que aconteceu, o vídeo vai ser disponibilizado nas redes sociais XXX, com legendas, com a descrição, com a descrição, legendas e libras, digamos assim. E aí ele precisa dizer, e essa etapa de divulgação também, ainda que seja o produto principal, seja live, a etapa de divulgação numa rede social, ou como esse produto vai ficar disponibilizado, ele precisa fazer parte do cronograma da atuação desse projeto. Esse projeto ainda está acontecendo, ainda que o produto principal seja uma apresentação online, virtual, ao vivo, ela vai ser disponibilizada, se ela for ser disponibilizada e colocar as circunstâncias de acessibilidade, dizer em quanto tempo e como vai ser colocado isso. Para que a gente, porque isso vai continuar sendo, ainda é o produto principal, sabe? Você não fechou ainda o seu trabalho. Então é interessante colocar isso no cronograma, para que a gente possa entender que, tá, tudo bem, ele apresentou, disse que ia ter lá Libras, disse que tem a legenda e não teve nada disso, né? A gente pode, mas assim, a gente virou o projeto, você vai ser atualizado 5, 10 dias depois, e só depois disso a gente vai fazer o relatório final para a sessão de contas. Enquanto o projeto está em andamento, a gente não faz o prestação de contas no relatório, porque, obviedade, né? Porque a gente está acontecendo ainda. Pode passar, professor. O local do projeto será executado conforme os espaços culturais e outros ambientes, além de municípios e estados onde sua proposta será realizada. Isso é para aqueles projetos que vai ser além dos limites do município. Do limite territorial e tudo mais. Digamos que a sua atividade, como a gente tem comunidades rurais que pode fazer fronteira e atividade pode acontecer em um município aqui, um município vizinho, pode atender esses dois públicos, você dizer caso atenda isso. Se não, também não precisaria. Mas assim, se você vai disponibilizar uma matéria de divulgação ou vai ter uma live, uma coisa assim, ele acaba atingindo públicos mais diversos. Então, se você for fazer uma live, uma apresentação, vai ter um vídeo, então coloque, isso vai ficar disponível e pode ser acessado por pessoas de todo o território, do estado, do país, tudo mais, e coloque dessa forma. Se for uma feira, ou então se for uma oficina de artesanato. Daqui a pouco você convida artesãos do município vizinho para participar, ou então abre inscrições também. Na minha oficina de artesanato vão ser 15 alunos, 10 do município, 5 pode ser de municípios vizinhos, queiram se inscrever. Sabe, e vocês coloquem dessa forma, assim, caso seja assim o produto de vocês. Pode passar. Ficou alguma dúvida em relação a esse ponto, gente? É só se for atingir acessar públicos de outros lugares, vocês coloquem, digam, sinalizem. Em relação à equipe, tá bem a parte de cinema, não foi nem, já estava assim, não foi nem o que eu informe quais são os profissionais que atuarão no projeto conforme o quadro a seguir. O nome do profissional ou da empresa, né, que às vezes você pode contratar uma empresa, não precisa, de repente a sua atividade cultural, você precisa contratar uma empresa. Não é sempre, mas vai que seja, né? E, por exemplo, se uma empresa, eu vou fazer um show e eu preciso contratar uma empresa de sonorização, eu coloco a empresa. Aí você pode colocar também as informações do nome da pessoa, os outros que não fazem parte daquela empresa. Por exemplo, se você contratou uma empresa, quem é responsável pelos profissionais daquela empresa é a empresa. Você não precisa colocar os nomes das pessoas da empresa, só que você vai contratar diretamente para a sua atividade cultural. A função, a cineasta, o CNPJ ou CPF e o mini currículo, uma breve descrição da trajetória da pessoa que será contratada. É interessante vocês contratarem a pessoa, esse currículo, essa informação, vocês colocarem na atividade da pessoa direcionado ou que tem a ver com a atividade que ela vai ser realizada dentro do projeto de vocês. Por exemplo, na oficina entrou aqui que, por exemplo, o fotógrafo não seria necessário ser profissional. Como que eu vou colocar o currículo, por exemplo, eu chamo minha prima para me ajudar a fotografar.
Como colocar o currículo dela ali? Ó, a gente entende que você vai contratar, vou usar o mesmo que você está colocando, sua prima para fotografar. Se você escolheu aquela pessoa para fazer aquelas fotos, é porque você entende que aquela pessoa faz foto interessante, faz foto legal, ou que tem uma facilidade sobre. Se ela tem essa facilidade, porque ela já fez em alguma, ainda que seja na rede social dela. Então você coloca que ela faz fotos, uma pessoa que fotografa nas redes sociais. Essa rede social, depois, se você quiser, inclusive, até lá, na verdade, então, se você quiser disponibilizar um link para que possa ser acessado e a pessoa ver o trabalho, quem vai avaliar, ver o trabalho dessa pessoa, inclusive funciona até para justificar por que está contratando aquela pessoa. É isso, a gente entende que esse profissional, quando a gente fala, ele não precisa ser exatamente um profissional que faz parte de uma, sei lá, um sindicato, uma associação ou daquela área específica. É alguém que desenvolva um trabalho que vocês entendam que vai desenvolver bem, vocês colocam e vocês fazem essa defesa. Então, de repente, a sua sobrinha faz fotos de paisagem ou faz fotos do aniversário da família, ainda que seja assim, sabe, alguma coisa mais interna, mas que você entende que ela tem facilidade para isso e que vai fazer esses trabalhos. Não, ali é só dos contratados, de quem você vai contratar para o seu trabalho. Não, desculpa. Você inclui sim, desculpa. Inclui se coloca no começo. Você coloca primeiro. Você inclui sim. Então, coloca você no primeiro, porque às vezes a gente vai ter outros campos para poder vocês colocarem o currículo de vocês. Então você coloca ali o seu, mesmo porque também a sua parte depois lá na questão a parte financeira da planilha lá vai estar também o recurso que você destinado a você. Então a gente vai identificar quem são os trabalhadores dessa atividade cultural. Você coloca o seu sim também. No caso do componente, ele pode exercer mais de uma função. Pode ser remunerado também por mais de uma função. De repente, ele é o produtor executivo do projeto e é o diretor do componente. Então, meu projeto foi 15 mil e eu tenho R$2.000 para o diretor e mais R$2.000 para o produtor executivo, que vai cuidar das finanças. Então, aí a pessoa vai receber R$4.000, mas vai ter descrito direitinho que 2 é para isso e 2 é para aquilo. Então é sempre colocar, descrever cada atividade, cada serviço, e aí vai virar mais na frente sobre isso. Pode continuar? Douglas? Cronograma de execução, descreva os passos a serem seguidos para a execução do projeto. Atividade, por exemplo, de comunicação, etapa de pré-produção, descrição, divulgação do projeto, os veículos de imprensa no início, o 11 do 10 lá, e depois antes do 11. Vai ser só um mês de execução desse meu projeto. Essa atividade, essa planilha pode ser extensa, tá certo? Quanto mais, toda atividade que você tiver, que a gente está usando só como exemplo, só um quadrinho, mas a gente pode ter vários outros casos. Pré-produção, depois produção, pós-produção, divulgação, tudo isso entra nessa parte de etapas. Se vocês quiserem, aí vocês vão colocando o exemplo, cada ação que vai ser feita naquela etapa e descreva o que é que vai ser feito. Ali, por exemplo, divulgação dos projetos do veículo de imprensa. Aquilo ali é um projeto na etapa de pré-produção, é a parte de comunicação da pré-produção. O que você vai dizer que você vai fazer ainda. Ali, naquele ponto, ali, por exemplo, você ainda não realizou o seu projeto, você só está divulgando. Eu estou divulgando na rádio, nos sites, no carro de som, que dia X eu vou realizar um evento X em tal lugar. Depois eu chego no projeto, ali é pré-produção, depois da produção. Então, na sexta-feira do dia X, eu vou realizar esse projeto dessa forma, a etapa de produção, a descrição do que eu estou fazendo, e vai acontecer um dia específico, que seja apenas um dia. Vai ser um dia, minha oficina, meu show, meu evento, o que seja. E coloca o dia início e fim, pode colocar inclusive o mesmo dia se quiser, se for uma redação de um dia só. Depois, no dia seguinte, você pode colocar desmobilização, ou desprodução, ou pós-produção. Você pode depois trabalhar mais uma semana, 2 ou 3 ou um mês, ou seja, de divulgação daquele produto que foi realizado, então você pode colocar novamente. E inclusive até a execução as palavras ficam me fugindo. Eu fico usando sempre a desculpa que foi depois da Covid, né? Eu fiquei um pouco esquecido, mas eu acho que é as mais comuns. Depois vocês forem fazer a questão de contas é o relatório.
O relatório vocês também precisam colocar ali, ó, dia X, a apresentação do relatório e finalização do meu projeto, ponto, entregou o relatório. Ali é necessário colocar a data ou pode colocar só o mês? Por exemplo, início, mês, abril, final, maio, por exemplo. Você pode colocar por período? Sim, pode colocar por período. O ideal é que você coloque uma data, porque daqui a pouco você tem um projeto que ele pode ser um pouco, digamos, maleável em relação ao tempo. Não aconteça por isso, por algumas outras questões que às vezes... vamos lá, eu vou fazer um documentário, eu vou entrevistar X pessoas numa comunidade, num lugar. Daqui a pouco as pessoas não estão disponíveis naquele período. Então, do dia tal, eu vou estar fazendo isso. Você pode colocar meio que assim, não precisa ser uma data específica que você tem que começar registralmente naquele dia e naquele outro. E caso aconteça, você precisar pular ou entrar em alguma dessas outras datas e períodos, lá no formulário de vocês, prestação de conta lá do cronograma, do relatório, você pode justificar. A atividade estava prevista para dia tal, aconteceu dia tal por conta disso, choveu, sei lá, uma coisa assim do tipo. Então vocês podem, mas eu acho assim que, por exemplo, esse cronograma aí é para apresentar o projeto, não é isso? Para apresentar o projeto, para ver se vai ser aprovado ou não. Então, acho que nessa fase aí de apresentação, como ainda vai fazer, seria bom mesmo que colocasse apenas um mês. E aí, por exemplo, se eu coloco assim, como está lá, aí eu colocaria lá outubro de 24 até novembro de 24, que é a apresentação do projeto. Aí, quando fosse realizar a prestação de contas, né, que vai ter que repetir o cronograma, aí você poderia colocar exatamente qual foi a data que você realizou. Eu vou usar o exemplo da sua área. Daqui a pouco você pretende realizar a apresentação do teatro, o seu projeto foi aprovado, também como você reservar o espaço. E naquela data que você colocou o seu projeto, de repente estava reservado para uma atividade, o teatro estava ocupado com isso e você não conseguiu realizar naquele dia. Mas ainda assim é interessante você colocar o dia, que a gente precisa visualizar de como o seu projeto vai ser realizado. E aí, caso não aconteça, justifica no relatório. Aí é mais interessante você colocar todas as informações que coloca. Caso alguma delas não possa ser cumprida, você justificar no relatório, do que deixar em aberto, porque também tem uma questão que vai ser avaliada, que é a capacidade de realização do projeto. Se a gente entende que você visualiza que o projeto vai ser realizado em x dias, a gente tem que dar capacidade de realizar um projeto, ainda que seja questões extras à nossa decisão. Mas é justamente porque eu falo isso principalmente no teatro, mas em outros coletivos também. Porque assim, já é complicado você executar fazer um projeto e colocar um cronograma, sendo que às vezes você, ainda mais por esse tempo corrido. Às vezes, por exemplo, eu quero realizar uma apresentação teatral em determinada escola. E aí pode acontecer de nem dar tempo de eu conseguir me comunicar com o diretor lá da escola. E aí, por isso que eu estou falando que seria interessante, por exemplo, permitir essa questão, tipo de colocar um determinado mês até determinado mês, porque está falando o seguinte, principalmente na questão do teatro, só se for um milagre divino. Mas é praticamente impossível a gente projetar uma data específica e acontecer naquela data. Mas ainda que não aconteça naquele fim de semana, aconteça no outro você justifica. Eu vou usar um exemplo aqui do meu projeto, do meu município. Foi uma exibição de cinemas em bairros e alguns locais específicos. Um deles, por exemplo, eu coloquei que era uma associação no abrigo de idosos da cidade. Eu coloquei no projeto, coloquei a data. Quando eu cheguei, que fui contemplado, só depois que eu fui contemplado que eu fui conversar com a pessoa, justamente para gerar expectativa, meu projeto ia ser aprovado e tal, essas coisas todas. E quando eu cheguei lá para conversar com a pessoa responsável pelo abrigo, a primeira questão que ela falou foi o seguinte: não dá para eu pegar e colocar essas pessoas todas no mesmo espaço, né? Pessoa da Camargo, pessoa disso, daquilo outro. Aí eu digo, agora como é que eu vou realizar o projeto que eu coloquei dessa forma? Então eu precisei mudar meu tipo de apresentação daquela atividade, atendendo ainda aquele público, uma data diferente, um cronograma totalmente diferente do que eu tinha pensado, e justifiquei tanto no relatório como também conversei pessoalmente até com a gestão do município sobre isso, a gestão da cultural do município sobre isso. Eu projetei uma coisa, até por desconhecer a atividade local, apenas, sabe, pensei, não foi possível, eu vou fazer dessa forma, vou justificar dessa maneira. A pessoa entendeu, porque também ali não era o meu projeto todo, era só uma etapa do meu projeto.
aquilo ali não afetou o meu projeto como um todo. Ele teve várias outras, então uma delas não aconteceu por esse motivo. Então foi uma data totalmente diferente do que eu estava pensando e um formato totalmente do que eu queria, eu gostaria. Aí eu justifiquei, o recurso foi utilizado da mesma forma que seria financeiramente utilizado, as mesmas pessoas empregadas naquela ação também foram atendidas, e aí justificou-se dessa forma. Assim, a gente não precisa exatamente cumprir, se tiver alguma intempérie, alguma outras questões assim, a não ser tem algumas coisas que são subjetivas, mas você não pode acontecer daquela forma por isso e por esse motivo, justifique inclusive essa questão até de mudança no cronograma e na forma de ação. Mas o interessante é que acontecendo a ação, eu não sei como é, geralmente assim, realizando e tiver alguma alteração justificando, dificilmente você será penalizado. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? A gente, Douglas, pode passar. Pode seguir, agora tá. Vamos lá, estratégia de divulgação. Apresente os meios que serão utilizados para divulgar o projeto, exemplo, impulsionamento em redes sociais. A divulgação, a gente acaba tendo muito acesso a muita só divulgação. As redes sociais é mais comum, porque geralmente é mais acessível, quase todo mundo tem redes sociais, e a gente acaba usando muito delas. Mas se quiser usar outras formas de rádio, de carro de som, de cartazes, de qualquer outra coisa que você queira colocar, fazer, você faz também. Mas você precisa dizer quais são. E se fizer impulsionamento em rede social, se forem fazer impulsionamento em rede social, esse valor, ou esse recurso de impulsionamento precisa estar no cronograma, na parte da finança do projeto. Você precisa dizer. Distribuição também, né? Isso. Convites. Também, se você estiver convites diretamente. E se você for fazer impulsionamento, por exemplo, tem o recurso seja X para a parte de divulgação. Você não precisa exatamente colocar o valor de impulsionamento quando você vai colocar seu projeto. Você precisa colocar que você vai direcionar X do seu projeto para divulgação. Dentro daquela divulgação tem a parte de impulsionamento, que depois você coloca no seu Canal, né? Canal. Não, também, mas no seu relatório, você coloca no seu relatório que você direcionou X daquele valor para divulgação e parte desse valor foi para impulsionamento. Parte do valor X para impulsionamento nas redes sociais. Porque se você vai tirar recurso para alguma atividade dentro do seu projeto, você precisa direcionar, dizer onde foi que você colocou. Ainda que, eu vou aproveitar que eu estou falando em relação à questão de valores, ainda que a exigência do edital não seja para você prestar contas com todos os comprovantes, como nota fiscal, recibos e tudo mais, faça isso. Quem você contratou de serviço, faça o recibo. Recibo pode ser recibo simples. Se você fez compras para realizar esse projeto, mercado, pega o cupom fiscal aguardando, porque não tem essa exigência, mas a gente precisa, documentos públicos, até 5 anos a gente precisa guardar, por questão burocrática. Se o projeto contemplar premiação, sim. Por exemplo, né, você quer produzir um item, né, ou aqueles que participam, né, no caso de ensinação de teatro, na minha específica, a gente distribui brinquedos para as crianças, porque é uma infantil, infantil juvenil, né? E aí, como que fica? Contempla isso? Contempla. Ele vai estar, porque assim, o produto. A gente entrega o brinquedo. A ação mesmo do seu projeto vai ser a distribuição de brinquedos. O item é o produto que você vai comprar. Se você vai fazer a aquisição de 50 carrinhos, você coloque lá que você vai fazer a aquisição de carrinhos com propósito de distribuição. Para fazer isso. O programa aqui da produção em si. Você coloca. Isso. Aquela grade ali que a gente viu. Aí você pega todos os cupons e notas fiscais possíveis e guarda. Deixa eu só concluir essa parte da nota fiscal. Não tem essa exigência, mas daqui a pouco alguém faz mau uso daquele projeto. Ou até uma pessoa, digamos assim, não for muito com sua cara, não sei se você está fazendo seu projeto bem, vou fazer a denúncia de que você não está realizando esse projeto de acordo com o que você colocou no coisa. Aí chega a denúncia, se a denúncia ela tiver, você tem fundamento também, nessa de fundamento ela vai ser investigada, daqui a pouco você pode ter uma pessoa se questionar se você está usando aquele recurso de forma adequada, de acordo com o seu projeto ou não. E ainda que essa denúncia não vai dar
nada chega no fim e conforme que você usou tudo direitinho, mais gera dor de cabeça. Ou caso, isso é bem mais difícil de acontecer, uma parte de auditoria, mas pode acontecer, de repente escolhe, pronto, o município de Monte Santo, na Bahia, foi selecionado, foi sorteado para ter a auditoria da aplicação da Lei Aldir Blanc lá. Eita, e agora? Todo mundo precisa estar com seus documentos direitinho, porque assim, vocês vão prestar contas para o município vai prestar contas para o governo federal. Então, aí vai chegar, pronto, os projetos de Monte Santo, está tudo direitinho, tinha a prestação de contas do município para o governo está direitinho, agora vamos ver do setor de cultura para o município. Aí chega em determinada pessoa ou grupo que não realizou o projeto, que embolsou aquele dinheiro, ou então gambelou, fez fez algum outro projeto de uma forma que não tenha, fez alguma questão que não é legal, aí pode cair nesse pente fino. Quer dizer que vai acontecer? Provavelmente não se sabe, mas também auditorias existem, todos os serviços públicos existem auditoria. Então, se vocês, todos os documentos que tiverem, vocês guardam, não precisa fazer prestação de contas. Faz o relatório, preenche o relatório, mas se puderem guardar, guardem quando vocês tiverem de despesa e tudo mais assim. É interessante vocês fazerem isso, tipo, até pra gente, porque tem outros editais que são mais rígidos pra gente pegar também esse hábito disso. Esse funcionamento também está relacionado à nossa capacidade? Esse funcionamento é exatamente um anúncio patrocinado em redes sociais. E, por exemplo, se eu mesmo faço, você posso também incluir na planilha. Mas esse funcionamento a gente paga A rede social. a rede social. A gente não. Como que eu vou fazer isso? Fazendo tudo? Não. Da cultura? Da outra? Pagamento? Isso? Quando todo pagamento na internet ele gera meio que um recibo, uma coisa assim, sabe? Então vai ter um comprovante que você. Ainda que seja se você pagar no Pix, vai ter lá o valor do Pix e o destinatário daquele valor. Então você coloca lá, o X foi para pagar no Instagram o funcionamento. Por exemplo, você vai pagar o funcionamento do Instagram, quando ele gera o código que você vai pagar, ele vai dar lá a transferência para a empresa média. Aí, quando a gente receber, já sabe que foi para a rede social. Foi para a rede social, já comprova. Pode passar, Deus. Ok, se o projeto possui recursos financeiros de outras fontes, se sim, quais? Se o seu projeto ele foi patrocinado. Tá. Que é minha determinação para dar funcionamento. Lá na planilha eu coloquei. Tipo, aqui eu tenho um pessoal que dizer com planilha do orçamento, não é isso? Eu coloquei aqui. Esse funcionamento você não precisa colocar ele diretamente como impulsionamento na planilha. Você pode colocar como divulgação. Porque você pode usar várias outras formas além do impulsionamento, sabe? E aqui como pede nome profissional? Quando é que? Como pede nome profissional? Ali na planilha não pede nome. Aí vai ser a pessoa responsável pelo impulsionamento. Quem é que vai. Pelo impulsionamento não, pela divulgação. Depende de você, seja você mesmo, tem a função dentro do seu projeto que vai fazer a divulgação do seu projeto. Se é a pessoa. Se for um projeto maior, contrate, por exemplo, um profissional para fazer isso. Especificamente para isso, ele pode ser. É a que vai entrar em contato com as rádios, é a que vai na gráfica levar os arquivos para poder imprimir o cartaz, é a pessoa que vai ficar monitorando a rede social, postar vídeo, postar foto. Geralmente essa pessoa que é a parte da comunicação. Aí o impulsionamento é só um serviço dentro da comunicação. Você não precisa colocar diretamente o impulsionamento dentro dessa comunicação. Era saber, tipo, como ela falou, se vai fazer esse pagamento por exemplo, ela mesma, como proponente, vai fazer esse pagamento lá para o Instagram, para o funcionamento das redes. Aí qual seria exatamente o nome do profissional, por exemplo, que colocaria lá na planilha? Mas não pede. Não, ele não pede, não. Aqui pede a descrição do item, não pede o nome. A descrição do item vai chegar lá, é melhor chegar lá e a gente fala, senão vai atrasar. Então, se seu projeto ele possui fonte de algum, eu vou fazer o meu festival de cinema, vou botar um festival de cinema aqui. O município só tem 50 mil para o meu festival de cinema que vai custar 80 mil. Então, digamos que eu tenha conseguir patrocínio aqui no comércio, nas empresas, mais 30 mil reais. Eu preciso dizer que meu projeto é 50 mil, ou 80 mil, e que eu vou estar concorrendo nesse edital apenas 50 mil, que é o valor que tem, para executar tais funções do meu
projeto. O ideal é que eu já tenha, é interessante que eu já tenha essa fonte, eu tenho que ter essa fonte já antes, já certa. Porque o município não vai aprovar um projeto para você não executar seu trabalho todo e depois você ainda ter que se aventurar, correr atrás do patrocínio com a possibilidade de não conseguir, se for o caso. Então, eu tenho 30 mil, eu quero fazer um festival de cinema que custa 80, então o município tem mais 50 para mim. Então, eu vou receber o projeto e vou dizer que dentro desses 30 mil vai ser utilizado nessas etapas e aqueles 50 nessa outras. Tá? Então, as etapas, por exemplo, de pré-produção, eu posso usar apenas os 30 mil e os 50 que o município, que eu vou conseguir do município através do edital, quando o projeto for aprovado, eu vou realizar essas outras etapas aqui. Eu preciso também cumprir todas aquelas questões de escrever onde, como e onde vai ser utilizado cada recurso. Isso caso o projeto de vocês tenha alguma outra fonte de recurso de algum outro lugar. Isso, preciso dizer as fontes e dizer como vai ser. Então, o projeto, e dizer aí também, se o projeto não possui outra fonte de recurso, apoio financeiro municipal, apoio financeiro estadual, recurso do centro administrativo. Então, dizer de onde vem esse outro recurso, se ele vier, sabe? Então, até dinheiro do bolso, você quer colocar no seu projeto, você tem um dinheiro guardado lá, você quer colocar. Mas eu acho que isso aí não vai acontecer. Se eu conseguir alguma doação, eu posso colocar o nome do doador, você colocar o nome do doador da Não necessariamente. Você precisa dizer de onde vem, não o nome da pessoa. X valor através de patrocínio. É interessante colocar em relação à pessoa física, digamos, comércio X, que dá até uma notoriedade para o comércio. Mas é interessante vocês colocarem, porque para o projeto é interessante vocês certificarem que tem esse recurso do que exatamente de onde vem. Embora não funcione, se você tem, por exemplo, o incentivo municipal, o incentivo federal, o apoio financeiro municipal e tal, aí doação de empresas, doação de pessoas físicas e cobranças de ingressos. Você pode também cobrar ingresso para complementar esse recurso. Só que cobrança de ingresso já é um recurso que vem depois do projeto. Se às vezes você coloca esse projeto como cobrança de ingresso com um recurso para realizar esse projeto, a gente não sabe qual. Então a gente isso é muito incerto. Se você quiser colocar dinheiro da cobrança do seu projeto depois, o dinheiro da cobrança do projeto vai ser um aditivo para divulgação depois, distribuição do projeto, tudo bem. Aí vai ter X% desse valor para distribuição, em que o dinheiro do ingresso pode ser um aditivo complementar para aquela distribuição, que ele vai vir depois. Acho que foi, Douglas, por favor. Sim, se bem que são poucos projetos, né? Tem um recurso extra. O projeto prevê venda de produtos, como o ingresso, por exemplo, vocês precisam dizer quais, informa a quantidade de produtos a serem vendidos, o valor unitário do produto e o valor total a ser arrecadado. Detalhe, onde os recursos arrecadados serão aplicados no projeto. Por exemplo, se você vendeu um ingresso, você precisa dizer onde aquele ingresso, onde aquele recurso vai ser colocado. Ainda que, vamos lá, é um show de teatro. Vou usar o teatro aqui que é mais comum ter ingresso, né? Se for você pensa que tem ingresso. De repente, o valor do ingresso vai ser usado para remunerar, ou como a gente vai remunerar a equipe, pode ser usado. Ou então para divulgação, depois desse show teatro vai ficar disponível em redes sociais, pode ser usado. Então, vocês precisam colocar em que, no projeto específico, vai ser utilizado aquele recurso que pode vir depois em venda de produtos, como, por exemplo, o artesanato. Se dentro da oficina de artesanato vai confeccionar X número de peças, e aquelas peças serão vendidas, ou se elas forem vendidas, precisa dizer onde aquele recurso daquela venda daquela peça vai ser aplicado, ainda que seja para comprar mais material, para repor o material que foi utilizado produtivo. E se for no caso de doação, no caso de as peças que estão confeccionadas, eu vou doar para as pessoas que precisam, aí pode, aí já entra como uma doação direta, mas ela não entra exatamente como recurso financeiro do produto. Como ela não vai ser doada, ela não vai gerar não vai ter um retorno financeiro. Então, se eu não vou vender, não precisa colocar, você não vai vender só se tiver um recurso financeiro vindo da realização daquele projeto. Douglas, pode? Não? Pode passar. Projeto. A planilha orçamentária. Preencher a tabela informando todas as despesas, indicando as metas, etapas e quais elas estão relacionadas.
Pode haver indicação de parâmetros do preço, por exemplo, estabelecido ali uma planilha de preço em relação ao orçamento, é utilizar como referência específica no item de despesas para auxílio de análise técnica da comissão da seleção. O que é que a gente fala em relação a que pode haver esse parâmetro de preço para a gente fazer comparativo? Porque daqui a pouco você coloca o seu projeto e coloca os pontos e coloca um valor que não está fora da realidade. E nisso a gente vai julgar com uma capacidade ou não de realizar aquele projeto. Daqui a pouco você colocou um projeto, um valor tão baixo, que a gente sabe que você não vai contratar um profissional. Se você colocou, contratar um fotógrafo para fazer X fotos e tal, e coloquei apenas R$50, a gente sabe que você não vai conseguir contratar um profissional. A não ser que você tenha esse recurso para um membro que não seja exatamente um profissional, ou outras atividades assim. Então, é bom vocês colocarem, se vocês quiserem colocar, isso não é obrigatório, colocar uma referência, por exemplo, de algumas atividades que tenha tabelas profissionais. Dentro da minha área do audiovisual, todas as etapas, a gente tem, por exemplo, quanto é a hora de um profissional de som, quanto é a hora de um profissional de maquiagem e tudo mais. O que a gente faz, porque geralmente essas tabelas são dos sindicatos e tudo mais de cidades grandes, não está um pouco longe da realidade do nosso município. Então a gente coloca, ainda que veja isso como parâmetro, coloca 60% do valor que é de tabela, não precisa exatamente escrever, mas a gente vai ver, vocês vão parâmetro, para a nossa realidade, o recurso que eu tenho, eu só posso pagar isso, o profissional vai receber isso. Se quiserem usar como parâmetro em relação a isso. Mas, se não, aí você precisa colocar em cada direitinho, dizer das despesas naquele ponto de cima ali, sabe? Você vai fazer o teatro, você quer uma execução de um determinado instrumento. Tem a gente ligando a Alicard, esses órgãos. Tem as tabelas de cada profissional, por hora e tudo. E por serviço também, alguns deles já vêm por serviço, mas é mais por hora mesmo. Pode passar, Laura. Pode contar. É que a gente vai destrinchar agora sobre ela. Desculpa, não entendi. Essa planilha, como o Paulo estava, é muito da organização, para dar uma seleção, é isso, você coloca o profissional, a adjudicativa, nessa época a oficina, por exemplo, de fotógrafo, nesse caso, fotógrafo específico, é serviço, o valor do serviço, se não está cobrando exatamente por hora, a oficina vai acontecer em 3 dias, mas aquele serviço daqueles 3 dias você vai pagar, combinou com o fotógrafo, o problema é pagar por serviço, em vez de ser por hora, ou por fotos, por número de fotos, que às vezes muitos fotógrafos cobram por número de fotos a serem repassadas. E a quantidade em relação à quantidade de serviço, que é um serviço de cobertura fotográfica, e o valor de R$1.100. A referência de preço está lá, é opcional. Se você quiser colocar aqui o fotógrafo, no sindicato dos fotógrafos de Monte Santo, cobra-se por um serviço desse X valor, se for o caso assim, por exemplo. Mas se não é isso, coloca descrição, justificativa, unidade do serviço, valor unitário, a quantidade do serviço que vai ser prestado e o valor que acaba sendo o valor total. Se for o caso de diárias, se fosse fazer um somatório de diárias, também se fosse o caso. Esse ponto a gente até falou bem sobre ele na live, né, que a gente teve. Mas caso alguém tenha alguma dúvida em relação a como colocar essa questão, pode perguntar também. Senão a gente pode passar a pessoal. Documentos complementares. Caso queira, junte documentos que auxiliem na análise do seu projeto e da sua equipe técnica, tais como os currículos, portfólios, entre outros documentos que acham necessário. O que a gente fala desses documentos que acha necessário? Se a gente propõe realizar um trabalho, a gente precisa dizer que a gente tem capacidade para aquilo. Além de todos os pontos que a gente colocou lá em cima, que vocês precisam colocar, é interessante que vocês provem que realiza, que faz trabalho e tem capacidade para isso. E é nesses pontos que a gente pode colocar. Não pode ser tanto o material físico, um anexo. Isso, são anexos, ou de repente isso, ou link que pode ser que leve para alguma foto, para uma página, de repente para um drive, onde você guarda aqueles documentos que você coloca isso. O registro, se você já tem realizado, né? Você vai passar a primeira vez, aí tem que ser de quanto tempo isso? Retroativo, qual que é o peso? Mais recente?
edital ele diz para proponentes que trabalham há 2 anos no município. Então é interessante que você tenha projetos de realização de atividades culturais aqui há pelo menos 2 anos. Então é interessante para que a gente tenha atento a isso. Mas assim, vocês podem colocar, se você tem 50 anos de serviço no município na cultura, se tem como provar esses 50 anos, né? Pode colocar assim. Pode colocar a feira de artesanato. Se vocês querem o trabalho de vocês publicado em algum site, algum jornal, alguma revista, se vocês apenas publicam, colocam no Instagram, ou vocês, esse pessoal que seja, coloque. Se quiser fazer print, baixar foto e colocar, desde que não preencha, sem mais ideal, coloque links que a gente possa direcionar até o edital. Promocional, assim, promocional no sentido. Em vez de você pegar algumas fotos, né? Você pega um vídeo que você vai pincelando, entendeu? Aquele evento recorrente, né? Começou lá em outra. Aí você faz um vídeo, né? Pode também. Resumido, mas dá para você a noção. Pode também, mas você pode, se você quiser colocar o link onde a gente encontra aquelas informações que foram colocadas naquele vídeo, também é bom para complementar, assim, sabe? Por mais que você fez um vídeo com várias ações de você durante tanto tempo, mas é muito interessante também colocar um link ou outra informação de que a gente possa. Não é para ser tão difícil assim, sabe? Mas é ideal que a gente possa, o máximo possível, a gente poder dizer. E outra coisa, na atividade de vocês, gente, não precisa colocar exatamente fazer um currículo, colocar de atividades que não tem a ver com a atividade cultural de vocês, sabe? Que até para a gente conseguir enxugar e ir mais direto para a gente fazer esse reconhecimento. Essa questão, de uma forma resumida, toda essa planilha orçamentária, prestação de contas e tudo, em relação à questão financeira dos gastos, né? Essa relação ao que vai gasto profissional, serviço, essas coisas. Isso é apenas para o edital de fomento? Ou serve para o obrigatório nos 3 editais? Os outros 2 editais são de premiação, não é isso? De premiação eles não pedem. Na verdade, de premiação é só reconhecimento do histórico. Mas assim, o reconhecimento do histórico, você precisa dizer o seu histórico. Essa parte, sim. Em relação à planilha orçamentária, não, porque você não precisa apresentar um produto. Você não precisa entregar nada posteriormente. Então, a premiação do seu histórico, da sua atuação no município, tanto o Certificado Digital foi publicado ontem. Eu precisaria ter mais certeza, como eu falei até contigo, em relação a uma pergunta sua. Mas as premiações são reconhecimento de história. Você só precisa dizer o seu histórico, porque que você, instituição, comprovar a sua atuação cultural para fazer a defesa do que você deveria receber essa premiação. E não tem nenhuma outra contrapartida, não. É premiação mesmo direta. Pode passar. Acabou, né? Gente, então é isso. Agora a gente pode atender algumas questões também de ficar. Queria voltar para aquela questão lá, para a técnica que está feita, que era a observação final. Assim, na verdade, não era nem em relação a uma dúvida, era em relação a uma indagação que eu fiz na última live, que foi o quê? Existem 3 editais, né, que nós vimos. Tem o edital aquele normal de premiação, que já são com valores bem baixos. Tem o edital de fomento, que é esse aqui, que precisa ter toda a prestação. E tem o edital de premiação Cultura Viva, que foi o edital que foi lançado ontem. O que eu tinha discutido com Aragonês foi o seguinte, que ele falou assim, olha, a gente vai, em caso de mais de um projeto, nós vamos considerar o último. Só que eu acho que isso deveria ser levado em conta, por exemplo, se caso uma pessoa quiser escrever, por exemplo, 2 editais
dois projetos no mesmo edital. Se escrever 2 projetos no mesmo edital, sim, lógico, vai considerar o último. Só que eu acho que isso não deveria valer para editais diferentes. Por quê? A questão é a seguinte: se são 3 editais, eu acho que na lógica deveria ser 3 oportunidades de contemplação para todos nós. E aí, onde é que eu estou querendo chegar? Exemplo, se eu escrevo um projeto, se eu escrevo 3 projetos, eu escrevo um projeto lá para premiação, para o primeiro edital, escrevo um projeto para o edital de fomento e escrevo um projeto para a premiação Cultura Viva, aí numa suposição, esses 3 projetos são contemplados, só que esses 3 projetos são meus. Esses 3 projetos são contemplados em editais diferentes. E aí eu acho que o que a gente deveria fazer, né? Para não centralizar o tudo no meu projeto, o que deveria ser feito? Eu acho que é até melhor e aumentaria as oportunidades para todo mundo. Se os meus 3 projetos foram contemplados, cada um em um edital diferente, a comissão poderia avaliar qual é o mais vantajoso, por exemplo. O valor maior é a premiação Cultura Viva. Olharia qual é o mais vantajoso e aí colocaria apenas o meu edital da Cultura Viva, que é o que vai receber o maior projeto, como contemplado. E os outros 2 que eu escrevi seriam eliminados. E aí abriria espaço para os outros que ficaram atrás. É muito mais viável, muito melhor do que, tipo, eu escrever um projeto para o fomento e depois escrever um projeto para o edital de Cultura Viva. Porque se eu escrever, por exemplo, o projeto de edital Cultura Viva, ele só vai considerar o último. Aí no edital Cultura Viva, meu projeto não foi meu reconhecimento, né, a minha proposta, no caso, não foi selecionada. Mas, às vezes, o projeto que eu escrevi para o edital de fomento poderia ser selecionado. Só que aí, automaticamente, ele foi eliminado. Então, se for analisar, se for por esse viés, tipo, só analisar o último edital, nós só vamos ter apenas uma única oportunidade de ser contemplado. Obrigatoriamente nós vamos ter que escolher apenas um edital para poder ser contemplado. E aí, se for por essa questão, tipo, escreve projeto em ambos os editais. Se os seus projetos forem aprovados em todos os editais, a comissão poderia ver qual é o projeto que mais viável, qual vai ser o edital que vai dar um valor financeiro maior, e aí coloca o seu projeto só vai ser beneficiado naquele edital, para deixar os outros editais com menores valores, com espaço aberto para os outros que ficaram atrás de você. Então, para fechar assim, se não tem nenhum meio legal que impeça disso acontecer, eu acho que seria viável para aumentar as oportunidades de todo mundo. Obrigado, Johnny. É bom que acaba sendo meio que uma dúvida, quer dizer, mais pessoas, né? Um pouco até geral, assim, em relação a esse ponto. Isso foi. Não, se você já não precisa, você já não. É exatamente esse ponto específico que eu preciso fazer a fala agora. É de outro ponto ou é desse? acho que é. Tá. Na última live, na última online. Sim. Eu não queria saber se eu posso fazer um projeto, fazer 3 projetos, o projeto da adulto, e colocação também? Pode, mas assim, deixa eu só falar em relação à fala de Johnny, que vai ajudar a gente a entender esse processo como um todo. Ele fez essa pergunta na última reunião online que a gente teve, e eu não fui taxativo não, Johnny. Eu falei que a gente não tinha ainda o edital de premiação do Cultura Viva, então eu não poderia dizer em relação, porque poderia vir algum ponto que poderia ser algum impeditivo, por exemplo, de quem está do seu projeto contemplado, você inscrito no edital, não poder participar dele, por exemplo. Então não tinha publicação, não poderia ser dizer de forma direta isso, e porque poderia vir um ponto como esse, por conta disso. Outra questão é a seguinte, geralmente, também eu não falei de forma taxativa, eu falei geralmente em editais, quando se inscreve mais de um projeto por edital, considera-se o último a ser enviado.
O projeto, nesse edital não está previsto isso, não tem. Se tiver, por exemplo, não sei se me mostra depois, mas não está previsto isso, de que em mais de um projeto, o que diz é o seguinte, que vai ser aceito um projeto e apenas um projeto contemplado por edital. Isso não impede, de repente, de uma instituição ser premiado em um edital e ter seu projeto. Agora eu posso dizer isso porque o edital já foi publicado. Isso eu não poderia dizer antes de ter a publicação oficial. Isso não impede uma instituição ter um projeto editado para executar um trabalho e também um outro edital de premiação também ser premiado. E agora a questão é que a gente tem dois tipos de premiação. A premiação direta para todas as áreas da cultura e tem a premiação para pontos e plantões de cultura. Se existe uma organização, um grupo, um coletivo, uma associação que seja, que pretende concorrer nesses dois de premiação, o que vai ser pode ser meio assim, uma coisa que vai diferenciar, porque é o seguinte, se você vai concorrer com a mesma premiação, a sua defesa vai ser a mesma, praticamente. Não tem como você concorrer, por exemplo, a duas premiações como é uma organização. Por mais que sejam dois editais diferentes, dificilmente você conseguiria fazer a defesa para quem vai avaliar, já a questão avaliativa também é subjetiva, não posso ser taxativo quanto a isso, não estou dizendo que isso é certeza, mas dificilmente um avaliador, isso já é uma questão já pessoal minha. Tira um pouquinho dessa questão de quem está falando aqui sobre o consultor específico, se é possível também. Dificilmente um avaliador premiaria uma instituição, um grupo, em dois tipos de premiação diferentes com a mesma atuação. Ele vai apresentar o mesmo histórico, a mesma atuação, o mesmo duro. Então, mas aí, no caso, por exemplo, da premiação do ponto de cultura e desse edital de fomento? Aí sim, já é premiação pelo histórico do serviço prestado e o outro é um edital para você executar um trabalho. Aí sim, essa questão não tem um problema. Eu só disse antes que eu não poderia ser taxativo e dizer que não podia antes do edital de premiação de pontos de cultura sair. Porque não poderia, na verdade, porque nessa da informação oficial a gente não pode dizer a certeza em relação a nada. Então é isso. Não sendo no mesmo edital, as organizações podem concorrer em mais de um sim. E isso em realização de projetos e isso em premiação. Já em relação aos dois, em relação à premiação, ainda que não tem um ponto específico, é que são projetos que eles são editais que eles dizem praticamente a mesma coisa em relação a quesito específico de premiação. Embora em pontos e plantões de cultura, só pontos e plantões de culturas ou grupos que estão postulantes a ser pontos e plantões de cultura possam participar, ele é de premiação assim como o outro, que está a premiação inclusive a pessoa física direta assim. E o colega lá em relação à atividade que a gente está falando, são várias atividades, você pode fazer projeto específico, mas para o edital só vai ser contado um. Se o senhor colocar para um edital específico, vai ser só um. Se de repente o senhor quer fazer um projeto para realizar atividades, se você falou do tarô, tem outras coisas mais, né? Um projeto para isso, o senhor escreve o projeto para que possa concorrer a isso na categoria específica lá. Mas o senhor tem um histórico, claro, cultural, antigo, e também está pleiteando uma premiação. Pode também, que já é outro edital, você pode também concorrer também a uma premiação, nesse caso. Aí é isso, eu só não podia falar antes da divulgação do Diário Oficial, porque a informação oficial a gente só passa quando ela é oficial mesmo, está certo assim. Mas é isso, em relação a esse quesito específico, por alguma dúvida, um monte de gente? Não. Então pode ser beneficiado, por exemplo, tanto o projeto de fomento quanto premiação. Sim, um grupo cultural pode ser beneficiado tanto premiação quanto de fomento. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de ser beneficiado em ambos esses editais? Ou é apenas um? Não, nesse caso é um projeto por edital. Se você for beneficiado em um edital, você pode até ter uma outra ação, no caso de premiação, em um outro edital. Mas cada edital você vai ter só um projeto. Não, é isso mesmo, tipo, se eu escrevo para a premiação, um para a premiação, e se eu escrevo outro para o fomento, esses dois podem ser beneficiados.
Pode sim, vocês têm avaliado, se for receber os dois recursos, no caso. Sim, pode receber, é isso, então é isso. Pode receber os dois recursos. Agora, tem uma questão do Cultura Viva que você não pode acumular recurso de incentivo à cultura. Em algum lugar tem, eu participei de algumas reuniões, tem alguma coisa que fala, precisa ver o que é. Que o proponente ele não pode acumular, ele não pode executar um recurso estando executando o outro. Pode receber um recurso estando executando já um projeto. As leis e as regras de cultura viva, ela é até hoje, então não são a mesma coisa. Então a gente precisa ficar atento em relação à cultura viva. A edital foi publicado ontem, eu não li ainda todos os livros. Eu só fui nesse ponto específico só para que a gente não sabia que essa dúvida poderia surgir aqui, para que a gente pudesse dar essa resposta assim. Mas as leis que regem a cultura viva, inclusive a cultura, os pontos culturais de cultura, é muito anterior a esses, a PNAB e a Postal. Então, tem suas características que diferem. Não tem problema, porque é de uma lei só, a PNAB. Você ser contemplado em premiação, né, do edital da PNAB normal, e do fomento normal não tem problema. Agora, quando é premiação ou até fomento da cultura viva e outro recurso da PNAB ou premiação fomento, aí, se eu não me engano, tem essa questão. Aí tem um prazo, você não pode em 12 meses receber a cultura viva. Eu acho que nesse caso, por exemplo, pode, no caso, colocar projetos e trocar no Cacau, vai ter uma oficina só da cultura viva, né? A gente está prevendo isso, então acho que provavelmente a gente vai destrinchar melhor o edital da cultura viva e essas dúvidas a gente possa tirar nessa Mas é oficina. aquilo, não impede de você participar dos dois. E você escolher, igual você está falando, escolher, fui premiado nos dois, mas na dúvida eu vou ficar com a cultura viva que é maior. E não precisa prestar contas, entendeu? E abrir. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, tinha uma senhora aqui que falou que reizar. Quem está entrando nesse projeto, por exemplo, o prazo de execução é 25 de outubro de 2025 para apresentar pelo seguinte, se no meu caso, talvez no dela, que os nossos vão pegar esses projetos que é final do ano, que é as festas tradicionais, né? Sim. E aí, se não vai para esse ano, só é para o ano que vem. Tem essas características. E aí? A gente tem, já surgiu em outros editais, outros municípios, inclusive, de apresentações de quadrilha junina apresentada em outro mês. Criou-se um evento para apresentar quadrilha junina nas festas juninas, e um mês que não era o mês de junho, não era o ano de São João, mas assim, apenas agrupou o projeto para aquilo específico. O que é que a gente pode pensar em relação ao ano que vem, no final do ano? Vai esse recurso virar novamente no ano que vem. Então, se pensar nessa atividade cultural, porque o prazo de execução dela precisa ser antes mesmo, então, porque senão a gente acumula com a PNAB do ano que vem. E depois com o outro ano. E com o outro Mas ano. aí não sai na mesma época, sai antes? Porque se está saindo agora, não vai sair no começo do ano, tipo março, abril, para quem vai executar no final do ano? Provavelmente ela vai sair antes, porque essa já está muito avançada no calendário. Era saída bem antes. A partir de janeiro já pode executar outro. Ainda que a pessoa. Só que o projeto que vai ser contemplado agora tem até outubro do ano que vem para ser executado. Até o final deste ano, o recurso para ser repassado para o processo de cultura. O município tem essa data até o dia 31 de dezembro para repassar o recurso para vocês realizarem seu trabalho. Mas a execução do projeto ela vai até 25 de outubro, né? Se eu não me engano, Acho que é isso, tem até esse período para ser realizado o seu trabalho. Aí é esse ponto, que é uma atividade que ela acontece em um período específico do ano, então ela não poderia ser realizada no final do ano que vem. Mas vem a produção do ano que vem, próximo ano, a PNAB do próximo ano, que ela pode fazer um projeto para essa realização no fim do ano, que já vai estar contemplado, já vai estar no período de execução. E aí pensa-se em outra atividade, ou uma prestação de reisado que seja fora de regra, exatamente porque assim, eu não sei aqui, mas assim, aí do reisado, esse tipo de reisado, escolhe alguns grupos simples que fazem sambas de roda que não é necessariamente no final do ano. Tem atividades de samba, ou outras atividades, aí vai depender das características de cada grupo, né? Mas atividades calendarizadas que acontecem em um período específico, na verdade,
Ou a pessoa, porque uma atividade, uma prestação de samba de rodas, ela precisa ter muitas outras coisas na presença, outras juntas. Então, acho que vai da característica de cada um. Talvez do projeto. encaixar em algum projeto que você não tinha pensado em ampliar, desenvolver mais. Em oficinas, em apresentações escolares, em escola, no outro tipo.